Boa noite, Talvi. Boa noite, Anderson. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Como é que tá? Tudo certo, tudo certo. Então, vamos dar início aí à nossa segunda conversa sobre aquariofilia. Com certeza, muito bom. Vamos receber o Se- pessoal aí. Bom falar contigo de novo. Semana passada, então, a gente comentou sobre os primeiros passos aí, sobre o iniciante do aquarismo, né? Quais as, as informações pertinentes quanto às pessoas que estão iniciando no hobby. E hoje a gente vai abordar uma delas, né, que o Italbi até comentou na live passada, que é o coração do aquário, praticamente, que é a filtragem. Então, vamos já dar início. Italbi, qual que é a função da filtragem do aquário, né? Retomando aquilo que a gente já falou, mas só para dar uma relembrada, como é que a filtragem influencia no aquário e para que ela é importante? Exato, vamos lá, Anderson. Então, a gente comentou um pouco na live passada sobre a importância da filtragem. Hoje a gente vai falar basicamente dela. Como eu disse, a filtragem é o coração do aquário, né? A filtragem ela serve para que a gente possa retirar substâncias nocivas, toxinas de dentro da água do aquário que possa prejudicar os animais, né? Que possa prejudicar tanto a fauna quanto a flora, né? Pode prejudicar também algumas plantas vivas, no caso. E então a filtragem ela serve justamente para isso, né? Para tirar impurezas em suspensão da água, para eliminar toxinas e para fazer a filtragem biológica do aquário. Certo. A gente tem vários tipos de filtragem, né? Quais que são os tipos mais utilizados no aquarismo atualmente? Isso, exatamente. A gente tem alguns tipos de filtragem e no aquarismo a gente utiliza, na grande maioria dos aquários, algumas delas que a gente vai falar especificadamente. Quais são elas? A primeira, mais simples, é a filtragem mecânica ou física, né? Essa é uma filtragem mais tranquila de ser feita. Depois tem a filtragem química, que é feita através de carvão ativado, removedores. A filtragem biológica, que é através da biologia, que a gente tanto falou de ciclo do nitrogênio também na live passada. Existe a filtragem por esterilização, que no caso seria de ultravioleta, ou a filtragem por ozônio também acaba se entrando nesse mesmo segmento, né? E depois tem alguns outros tipos de filtragem, por exemplo, como o HELP Filter, que é um filtro de emergência que você coloca dentro do aquário. Existem a filtragem deionizadora ou desmineralizadora, que é feita através de resinas catiônicas e aniônicas. Existe a filtragem de reversa osmose, que daí são filtragens feitas fora do aquário. Na verdade, são feitas na água para ser utilizada antes do aquário. A gente não vai falar muito delas hoje, porque são filtragens já mais específicas, mais complicadas. Enfim, hoje a gente deve se atentar aí à filtragem mecânica ou física, química, biológica e a por esterilização. Certo. Então vamos abordar especificamente cada uma. Inicialmente o aquarista ele tem que ter então em mente principalmente os três principais ali do começo, né? A mecânica, química e biológica. Geralmente os filtros, né, mais atuais contêm esse tipo de filtragem, com algumas exceções, né? E então vamos falar um pouquinho sobre cada uma, começando, né, sobre a primeira parede, né? O que realmente impede substâncias maiores de voltar para o aquário, que seria então a filtragem mecânica, né? O que tu tem para falar sobre a filtragem mecânica aí para nós, Tobinho? Exatamente. A filtragem mecânica, Anderson, ela consiste justamente em retirar partículas em suspensão, partículas maiores, né, em suspensão na água do aquário. Então, através da circulação das bombas, dos filtros, essa filtragem vai retirar essas partículas maiores, impedindo que ela possa estar entupindo ou prejudicando os outros sistemas de filtragem. A filtragem mecânica, normalmente ela é feita, na grande maioria, com a tão famosa e popular conhecida lã acrílica, né, ou perlon, né? Perlon. Todo mundo conhece exatamente, ou lã acrílica, ou perlon, tem gente que chama de almofadinha, recheio de edredom, enfim. Na verdade, a matéria é a mesma, é o perlon, mas a filtragem mecânica ela pode ser feita através de outros elementos também. Ela pode ser feita através de esponjas, de espumas, de escovas, né? Em lago é muito utilizada a filtragem mecânica através de escovas para segurar partículas maiores, resto de ração, folhas, né? Então, normalmente a filtragem mecânica se baseia nisso. De a gente colocar alguma coisa antes, principalmente nos filtros. Na grande maioria dos filtros, ele vem em primeiro lugar,
né? Então você vai colocar o Perlon e é importante dizer o quê? A pessoa coloca o Perlon e ele acaba limpando ali a água. E aquele Perlon fica sujo. A tendência natural é ele começar a ficar escuro, verde e preto. Mas qual que é a nossa preocupação, Anderson? A preocupação é que quando a sujeira é retirada do aquário, às vezes a pessoa acha que o aquário está limpo, e na verdade ela não está. Mesmo a sujeira estando ali no Perlon, na esponja, na lã acrílica, enfim, ela ainda está em contato com a água. Então ela continua se decompondo, ela continua apodrecendo, ela continua podendo gerar toxinas para dentro do aquário. Então é importante, pelo menos uma vez por semana, que o aquarista retire, né, esse Perlon, essa matéria, e Perlon faça uma saturado. lavagem. Exatamente. Faça uma lavagem num tanque, numa pia, né? Isso acontece também nos lagos, também pode fazer até uma semana a cada 10 dias. Mas é importante realmente fazer essa filtragem, essa limpeza desse Perlon semanalmente. Outra coisa importante que a gente deve ressaltar, Anderson, é justamente a troca desse material. O Perlon ele tem uma resistência um pouco menor, então a gente consegue lavar, aí, dependendo do tipo de aquário, entre 2, 3 até 4 vezes, e aí ele já começa a esgarçar demais, ele já começa a espaçar demais, ele já começa a ficar muito aberto, permitindo a passagem de até, às vezes, de algumas matérias menores, né, por entre elas. A esponja, a mesma coisa, com o tempo ela tende, na verdade, também a se deteriorar, e é importante realmente fazer a troca e a limpeza disso. Certo. Filtragem mecânica, então, ela vai retirar do aquário esses compostos antes que eles entrem no ciclo da amônia, tá? Porque, no caso, a amônia gerada ali pela decomposição da matéria orgânica vem de fezes, sobra de alimentos, as partículas maiores. E a filtragem mecânica ou física, ela vai, então, segurar essas partículas maiores ali nesse material, no Perlon ou na esponja, e a gente vai então retirar essa matéria orgânica antes que ela se decomponha e entre no ciclo da amônia. Isso, exatamente isso aí, Anderson. É importante fazer essa limpagem. Eu costumo dizer para os clientes e para os amigos, para o pessoal, que a verdadeira filtragem só existe quando a gente limpa o filtro, né? Enquanto isso, o filtro está ali acumulando sujeira, ele funciona como um aspirador de pó, vamos falar dessa forma, né? Então ele está ali juntando a sujeira. Se você não realizar a manutenção daquilo ali, vai chegar uma hora que ele vai acabar dando problemas até maiores. E como tu comentou também, o Perlon, no caso filtragem mecânica e física, ela vai impedir a passagem dessas partículas para os sistemas de filtragem seguintes, impedindo que entupa ou reduza o fluxo de água, que vai acabar reduzindo a eficiência das filtragens seguintes, né, filtragem química e biológica. Exatamente. Então, continuando nessa linha, vamos lá agora então falar sobre a filtragem química, né, o que seria a filtragem química e, de novo, alguns exemplos de filtragem química. Exato. A filtragem química ela já começa a ser um pouquinho mais complicada. Normalmente ela é realizada através de algum removedor de carvão ativado, de removedores de amônia, de nitrito, de fosfato, de silicato, né? Então, normalmente ela é feita por algum tipo de polímero que tem na sua composição a capacidade de absorver ou adsorver, que é no caso do carvão ativado, ele produz a adsorção, né, das impurezas, e esse material ele vai juntando isso com o tempo. Então, o que acontece? No primordial, fundamental, carvão ativado. Então, o carvão ativado ele vai fazer filtragem boa, mas a gente tem que lembrar que ele também acaba fazendo um pouquinho da filtragem ruim. Ele tira ali cheiro, ele deixa a água mais cristalina, ele ajuda na remoção de cloro e cloramina, quando o pessoal às vezes faz a TPA e esquece de colocar ali o Protect Plus, alguma coisa assim, então ele acaba ajudando. Só que, como todo e qualquer elemento de filtragem química, ele precisa ser trocado, ele vai saturar. Vai chegar um momento que ele vai saturar. Então o que acontece? Ele vai tirar todas essas impurezas e vai tirar também, Anderson, algumas coisas boas que a gente precisa para o aquário, tipo boro, molibdênio, algumas coisas nesse sentido que a gente às vezes acaba tendo que repor ou com a própria TPA ou com um suplemento vitamínico, alguma coisa assim. O que a gente indica no carvão ativado? Procurar sempre um carvão de boa qualidade, porque existem carvões que liberam fosfato na água também, não são livres de fosfatos e nitratos,
e isso tende a piorar o aparecimento e o crescimento de algas dentro do aquário. Então hoje no mercado existem carvões ativados, desde os preços mais em conta, a partir aí de 15, 20 reais, até os mais caros que chegam a custar 200, 300 reais, dependendo da quantidade. Tá? Então a gente indica para o pessoal trocar esse carvão ativado no máximo, um mês, mês e meio, cada um mês e meio. Então cada mês e meio, hoje todo mundo, voltando lá, aquela dica da live passada, que todo mundo tem um smartphone com calendário, marca lá no calendário o dia que você fez a troca, conta um mês e meio para frente, bota um alarmezinho ali, para você lembrar de trocar esse carvão ativado, tá? Para que ele não te dê problema. Como a gente falou, ele acaba com o tempo saturando e depois de saturado ele começa a fazer o contrário. Ele começa a trocar coisa ruim que ele estava segurando por coisa boa. Então ele libera coisa ruim na água e acaba segurando coisa boa. Né? Então essa é a importância. Tem que trocar o carvão sempre. Procure sempre um carvão de qualidade. Pergunte ao lojista. Esse carvão é livre de fosfato e nitrato? Normalmente ele tem a indicação na embalagem. Tá? Então esse é importante. Esse é fundamental. Depois a gente entra com os outros polímeros, na verdade, com as outras resinas removedoras, não sei o que, aí depende muito de cada aquário. Eu gosto de usar de acordo com cada caso específico. Então, por exemplo, removedor de amônia, a mesma coisa. Se a pessoa está tendo um problema de amônia recorrente, está realizando as TPAs, está fazendo os testes de amônia, está fazendo os testes de oxigênio, mas a amônia continua ali residual e preocupante para o aquário. Usa uma resina, ajuda, né, com uma resina removedora. Existe no mercado também alguns produtos líquidos que fazem com que ele neutralize já a amônia de imediato. Então também num caso de emergência acaba ajudando o uso, não de um polímero, mas de um removedor de amônia química. Fosfato a mesma coisa, silicato a mesma coisa, né? Então você tem que tomar cuidado e sempre leia as recomendações do fabricante. O brasileiro tem um pouco de preguiça disso, né? Nessa hora é até engraçado. Então, leia as recomendações do fabricante, veja quanto tempo aquele produto quanto tempo aquele produto dura. Para você medir isso, faça o teste daquele produto. Então, você está usando um removedor de amônia, vá fazendo o teste de amônia. Se de repente você está com o removedor e a amônia está subindo, existe a presença de amônia no seu aquário, está na hora de trocar esse removedor. Né? Então isso depende de aquário para aquário, ao contrário do carvão que a gente pede a troca a cada um mês e meio, e aí as quantidades vão ser de acordo com cada aquário. As resinas removedoras a gente pede para trocar quando o aquarista perceber que ele já está saturado e já não está retirando mais da água. Fosfato a mesma coisa, existem os testes de fosfato no mercado, né, que você pode fazer, mas na média, na dúvida, a cada 3 meses. Né? Eu não tenho um teste, eu não estou conseguindo achar um teste, eu tenho dificuldade para fazer teste, ou agora eu não posso gastar com teste, não sei, a gente nunca sabe a possibilidade de cada um. Né? Então, a cada 3 meses, marca lá no calendário, faz a troca daquela resina também. Então, na verdade, a filtragem química se resume a isso. Aonde a gente consegue colocar isso? Normalmente dentro do filtro. Né? Se você usar um filtro canister ou canister, se você usar um filtro top filter que vai em cima do aquário, se você usar um filtro interno, normalmente eles têm um compartimento. Cesto vidro, cesto vidro. Exatamente. Então você consegue, no SAMP, você consegue ter um espaço para colocar. Eu uso um filtro FBF antigo, que é o filtro biológico de fundo, né, aquele com plaquinha preta no fundo, com tubinho na lateral do aquário. Não tem onde colocar. Coloca ele numa bolsinha, existem bolsas específicas no mercado para isso, onde ela já tem com velcro, já tem zíper. Né? Normalmente não é zíper, porque o zíper pode enferrujar e dar problema no aquário também. Normalmente é um velcrozinho ou uma linha que você amarra. Ou até mesmo um clipe plástico com que ele faça o lacre dessa bolsa. Né? Então você pode colocar num cantinho ali próximo à circulação, onde tenha mais circulação de água do aquário. Essa é a filtragem química do aquário. Não podemos esquecer isso dentro do aquário nunca. Isso é importante falar. Tem algumas situações que tu comentou, né? Que o pessoal não utiliza. Por exemplo, o pessoal que tem um aquário plantado, tem uma rotina de fertilização ali. O carvão ele acaba absorvendo, às vezes, um desses elementos essenciais ali para as plantas também, né? Mas são situações mais pontuais, né? Que o pessoal não utiliza esse tipo de filtragem. Na grande maioria é aquário com peixe ali, aquário comunitário. É indicado, né, então, né, a utilização da filtragem química. E
Outra situação também que é bem indicada e bem utilizada é durante tratamentos. Às vezes, tratamento de doenças, né? Às vezes a pessoa erra um pouco a mão na dosagem de algum medicamento, de alguma coisa, e aí a recomendação é entrar com uma TPA agressiva, né? E entrar com um carvão ativado para ele começar a reter, absorver, né, essas partículas aí de metal pesado, ou seja, o que for que pode ser tóxico para o peixe. Bem lembrado, Anderson, isso aí é fundamental a gente falar. Toda vez que se fizer um tratamento no aquário, onde você precise usar qualquer tipo de medicamento, qualquer tipo de princípio ativo, é importante, após o tratamento, primeiro, durante o tratamento, você retira o carvão ativado, ou aonde ele fique, né? No caso dos filtros externos Rangon, normalmente o carvão ativado fica no meio do refil. Então você vai precisar trocar aquele refil pelo perlon que a gente falou, colocar ali, e sempre você está tirando o carvão para quê? Você vai colocar o medicamento lá para ictio. Você vai usar um lab com ictio porque deu um ectoparasita no seu aquário. Se você usar o medicamento com carvão ativado no filtro, ele vai retirar o princípio ativo do medicamento, reduzindo a eficiência do medicamento. Você vai usar um Bacter a nível de bactericida, um Aqualife a nível de fungos e algumas outras doenças. Então, assim, sempre que você iniciar o tratamento, retire o carvão ativado. Acabou o tratamento, seja ele qual for, faça uma TPA agressiva, da forma como você mesmo comentou, de até 50% do volume de água do aquário, e coloque um carvão ativado novo para retirar aquele princípio ativo o mais rápido possível. Tá? E você poder também retomar a biologia, né? Usar um incentivador biológico e retomar a biologia do seu aquário, porque é inevitável, o medicamento ele vai acabar afetando as colônias de bactérias que a gente vai falar daqui a pouco. E tratamento, né, também, monitorar os níveis de LPH, amônio, nitrito também é essencial, né? Sim, o ideal no caso do tratamento, Anderson, é sempre o cliente ter um aquário hospital. Se ele não tiver condição de ter um aquário hospital, se ele não tiver condição de repente, transportar esse peixe para um outro lugar, né, para fazer esse tratamento, aí ele vai ter que fazer dentro do aquário, seguindo essas recomendações. No caso do aquário hospital, vale a gente lembrar que o aquário hospital ele deve ser um aquário aí, no máximo de 30 litros, 40 litros, não mais do que isso. Você vai retirar a água do próprio aquário, né, para poder transferir esse peixe, para você não causar mais nenhum tipo de estresse desnecessário, de pH, de temperatura. Né, vai colocar um filtrinho simples ali de espuma e vai realizar o tratamento de acordo com a bula de cada medicamento. Né, fazendo o tratamento dia a dia, semana a semana, até que esse peixe fique bem, né, bem recuperado, para você reintroduzi-lo no aquário novamente. Né, e aí você não tem a necessidade de usar o carvão ativado depois, porque essa água do aquário hospital você vai descartar. Certo. O pessoal aí que está enviando pergunta, né? A gente vai ter depois um tempinho para responder essas perguntas. Eu peço que vocês aguardem um pouco, né? E depois refaçam quem já fez essas perguntas ou no final da live, ou se não der tempo, a gente abre posteriormente uma segunda live aí, uma segunda chamada para responder algumas dúvidas aí que o pessoal tem, que eu já estou vendo que está subindo aí. Mas vamos primeiro então, né, terminar essa nossa linha de raciocínio e depois a gente inicia aí respondendo as perguntas. E agora então vamos para a filtragem biológica, né, que é onde começa realmente a envolver biologia, reação e essas coisas aí. Como é que acontece essa filtragem, né, o que ela faz? Fala aí para nós também. Exatamente, essa é uma filtragem um pouquinho mais complicada, ela vai estar presente em 100% dos ambientes aquáticos, aquários, lagos, enfim. A única diferença, vale lembrar também aqui, tá, Anderson, que a diferença de um aquário para um lago, e as pessoas às vezes se confundem com isso por causa de preço, ele se dá única e exclusivamente no cálculo de carga biológica e no dimensionamento exato do filtro que você vai usar. Então a gente está falando de uma forma específica, mas tudo que a gente está falando vale tanto para um aquário quanto para um lago. Tá? A filtragem biológica ela é formada através de colônias de bactérias. São colônias de bactérias benéficas, mais especificamente 2 colônias de bactérias, que vão se formar dentro do aquário com o aparecimento a própria decomposição de matéria orgânica, o surgimento dos compostos nitrogenados, né, a amônia, e ela vai começar a realizar um processamento nessas toxinas, nessas substâncias.
Essas colônias de bactérias são a Nitrosomonas e a Nitrobacter. Vale a gente lembrar que aqui entra também a parte de você maturar o aquário, né? O pessoal fala, vou ciclar meu aquário antes de colocar alguma coisa. Por que isso? Quando você começa um aquário novo, você não tem nada de biologia, absolutamente nada. Então você precisa começar a formar isso. Mesmo sem peixe ali dentro, você já começa a formar. Então, essas colônias de bactérias, conforme a água, a circulação da água, a oxigenação, começando a aparecer esses compostos, ela vai começar a se reproduzir. Normalmente elas se reproduzem muito mais em ambientes propícios para isso, e a mais conhecida para isso é a cerâmica biológica, que todo mundo conhece, aqueles tubinhos, né, brancos que parecem Tem vários tipos, tem umas pastilhinhas, mas o mais comum é o tubinho mesmo furado, que parece um pedacinho de vidro sinterizado. De vidro sinterizado. Na verdade existe a de vidro sinterizado, que é hoje uma das melhores, e existem a cerâmica mesmo normal, né? Então os colônias de bactérias, conforme começou a aparecer ali a amônia, a gente vai ter o surgimento da primeira colônia de bactérias, e ela vai começar a processar essa amônia juntamente com oxigênio para transformar essa amônia em nitrito. Vale a gente lembrar que muitas lojas falam para os clientes que a colônia de bactérias come a amônia. Ela não come a amônia, né? Ela vai processar. Você tem ali o NH3, né, amônia, e vai ser processada com oxigênio e vai ser transformado em NO2, que é o nitrito, correto? A partir desse momento, normalmente esse processo leva em torno de 10 dias, para que isso comece a fazer efeito na quantidade da carga biológica do seu aquário. A partir desse 10º dia, transformou em nitrito, vai começar a surgir a outra colônia de bactérias, que vai processar esse nitrito, o NO2, vai também processar com oxigênio e vai transformar isso em nitrato. O nitrato, ele já é muito pouco tóxico para o aquário. Eu nunca vi um problema em aquarismo com altos índices de nitrato, então não precisa se preocupar tanto, né? É importante a gente monitorar isso mais em aquários plantados, e também um pouquinho em aquário marinho, mas essas colônias de bactérias, elas fazem basicamente isso, Anderson. Então a gente tem que tomar cuidado com o quê? Existem vários... mas ela vai estar lá só lá na cerâmica? Não. As colônias de bactérias, elas vão se reproduzir pelo aquário inteiro. Ela vai estar presente na água, no cascalho, nas plantas, no tronco, no enfeite, pelo aquário inteiro, nos filtros. Logicamente que quando você coloca um ambiente onde favoreça o crescimento de mais colônias de bactérias, você vai ter uma melhor filtragem biológica. Mais espaço. Exatamente. Vamos voltar naquele exemplo da live passada com a casa, né? Você tem uma casa com um banheiro e você coloca 4 pessoas, é uma coisa. Você tem uma casa com banheiro e coloca 20 pessoas, é outra coisa. Então, quanto mais você favorecer o ambiente de reprodução dessas colônias, mais saudáveis vai estar o seu aquário. Nunca esquecendo do oxigênio. Eu vejo às vezes muita gente falando assim, meu aquário está ruim, eu preciso colocar mais cerâmica. Meu aquário está ruim, eu preciso colocar mais cerâmica. Né? Então, voltando a repetir, não é só a cerâmica, tem biobol, tem biomídia, argila expandida faz isso, caco de telha faz isso, bob de cabelo, chama bob de cabelo aquilo? Eu nem sei mais. Né? A minha avó usava aquelas coisas no cabelo, né? Chamava bob, eu acho, na época da minha avó, eu não tenho certeza. Graças a Deus eu não sou tão velho assim, né? Então, tudo isso serve para fazer filtragem biológica. Qual é a diferença disso para um material novo, para um vidro sinterizado, como você falou, de última geração? Ele é projetado para ter um maior crescimento dessas colônias. Então, quando você usa uma argila expandida, quando você usa um caco de telha, quando você usa qualquer outro tipo de material, você precisa ter uma quantidade muito grande desses materiais, que às vezes fica até inviável, dependendo do tamanho do aquário, para você ter uma biologia adequada. Enquanto existe no mercado hoje a cerâmica, né, o vidro sinterizado ali, onde você vai utilizar cerca de 290 gramas, 200 gramas, para um aquário de até 200 litros. Então você tem hoje coisas muito modernas, né, que favoreçam com pouco espaço esse tipo de coisa. Tem uma outra que chama a Mini, né, vou até falar o nome, a Seporax Mini. Ela é uma pastilhinha, ela tem embalagem de 35 gramas que você pode colocar no filtro, dentro do filtro Rangon mesmo, do filtro externo. E também ela favorece a filtragem biológica. Né? O importante de a gente falar dessa filtragem é sempre tomando muito cuidado
com a oxigenação e também uma coisa que muita gente esquece, fotoperíodo. Né? A iluminação também influencia na biologia. Então é importante você colocar um timer no seu aquário para que você acenda essa luz ali pelo menos 6 horas por dia. Então acende ali por volta de 4, 3, 4 da tarde e vai apagar isso daí por volta de meia-noite, 11 horas, dependendo do dia que a pessoa vai, do horário que a pessoa vai dormir. Né? Não tem problema nenhum. Ah, mas esse final de semana vai vir gente em casa, eu quero que o aquário fique aceso até o pessoal ir embora. Tem problema? Não. Vai lá, deixa o timer no ligado direto, a pessoa foi embora 4 horas da manhã, você quer desligar o aquário às 4? Não tem problema nenhum. Mas é importante que esse foto... Exatamente. É importante que você mantenha esse fotoperíodo também ativo para que você favoreça a biologia do aquário. Tá? Para isso, hoje, a gente tem uma série de equipamentos e de produtos no mercado que vão te ajudar a favorecer a biologia. Existe produto líquido, existe produto em pó, né, que vai favorecer a filtragem biológica, existe produto em ampola. Então é só dar uma corridinha nas lojas, dar uma perguntada, né, ó, o que você me indica? O meu aquário tem X litros, eu tenho X peixes, eu tenho tais peixes, e o que você me indica para eu dar um gás aí, para eu dar um boom na minha filtragem biológica? Isso também é acelerar esse processo. Exatamente. A gente ali, antigamente, né, pode falar melhor, não sei se tu não tinha esses produtos ainda, tu era obrigado a esperar, né, o aquário a ciclar, tu tinha ali 30, 40, às vezes mais, até dias, que tu tinha que esperar até os teus parâmetros ali zerarem. Então, inicialmente a gente tem, com a decomposição da matéria orgânica, mesmo não tendo muita matéria orgânica ainda, mas a gente tem qualquer poeirinha, qualquer coisinha que teve ali, vai entrar então na decomposição e parte disso vai virar amônia. E essa amônia, né, como a gente falou no vídeo anterior, na live anterior, é tóxico para o peixe, assim como o nitrito, que é o subproduto ali, né, posterior, e já o nitrato, então, que não vai ser o produto tóxico. Esse processo, então, consome oxigênio e libera ácidos. E diferentemente de uma bactéria do nosso corpo, que demora 20 minutos para ocorrer a fissão dela, ali, para ela se dividir, uma bactéria nitrificante às vezes chega a ser 9, 10 horas para ocorrer essa fissão. Então demora muito tempo para as colônias de bactérias realmente ocuparem esse espaço nas milhas biológicas, assim como no resto do aquário, né? Exatamente, ótima. Essa informação que você deu nem eu sabia, tá vendo? A gente aprende todo dia uma coisa nova, olha que legal. Né? Então realmente é isso. Vale a pena também a gente colocar, Anderson, que é assim, eu montei um aquário, eu ciclei o meu aquário 15, 20 dias, o meu nível de oxigênio tá bom, meu nível de amônia tá bom, meu nível de nitrito tá ótimo, então eu vou encher meu aquário de peixe. Opa, calma, vamos lá. Todo e qualquer peixe, por menor que seja, que você introduzir no seu aquário, na verdade não é só peixe, é todo e qualquer animal vivo, seja ele um invertebrado, uma corbícula, um camarão, uma planta aquática, o próprio peixe, enfim, todo e qualquer animal que você introduzir no seu aquário, ele vai aumentar essa carga biológica. O que acontece com isso? Você vai precisar, as colônias de bactérias vão precisar de tempo para poder processar aquela sujeira a mais, né, para se desenvolver, para crescerem e processar aquela sujeira a mais daqueles peixes novos, daqueles animais novos, daqueles seres novos que você introduziu no aquário. Então, qual que é o nosso conselho? Voltando lá na montagem do aquário da live passada, você montou o aquário, fez uma ciclagenzinha ou já colocou alguns peixes no mesmo dia utilizando um incentivador biológico e fazendo todo o acompanhamento semanal ali de amônia, nitrito, se precisar fazer TPA, enfim, você vai monitorar isso semanalmente. Eu não quero monitorar, eu tenho preguiça, enfim. Como que eu posso fazer? Dependendo do tamanho do seu aquário, capacidade do seu filtro, o lojista vai te indicar a capacidade dos seus peixes de acordo com aquela espécie que você escolheu, com aquele tipo de aquário que você escolheu. Adicione 3, 4, 5, 2, dependendo, peixes por vez. Né? Então eu quero formar um cardume, a gente vê muito, eu tenho um aquário amazônico, eu quero formar um cardume de neon ou rodóstomos. Eu quero botar 50 neons ou 50 rodóstomos no meu aquário para ficar bonito. Aí o cliente vai lá na loja, o lojista, na ânsia de vender, quer vender isso rápido, né? Vende os 50 porque é uma venda boa, e aí o cara põe no aquário, uma semana depois tem 30 mortos. Então,
pode dar esse tipo de problema devido à carga biológica, se o peixe é mais sensível ou não. Então, coloca 10, monitora, veja como que os peixes vão reagir, veja todo o problema biológico do seu aquário, como você mesmo disse, a tendência disso é eles liberarem essa colônia de bactérias, né, essa filtragem biológica, liberar os íons de H-. Isso vai fazer com que o seu aquário acidifique naturalmente. Então a tendência é o pH cair cada vez mais, né? Então tudo isso tem que ser monitorado, né? Não é nada difícil, é simples. Um simples teste de pH semanal te ajuda a fazer isso, né? Um simples teste de amônia é rápido. Você está fazendo vários vídeos aí, inclusive. Começou com o teste de KH, que é importante. Daqui a pouco vai ter mais vídeo aí no feed da Pet Food, para o pessoal estar vendo como fazer esses testes. Então é uma coisa simples, monitore. Então coloque sempre animais, né? Monte o seu aquário sempre vagarosamente, pacientemente, né? Coloque os animais bem gradativos. Tá? Isso é bem importante a gente falar também, Anderson. Certo, certo. Inclusive né, o testes aí da Alcon será o tema da nossa próxima live, né? Que a gente comentou já. Então já fica aí o convite para a nossa próxima live, que vai ser abordar, né, os testes, como é que a gente utiliza cada um, que tipo de situação. A gente está se estendendo bastante nesse tipo de filtragem, porque realmente tem muita coisa para falar, né? E sim, filtragem biológica. E agora, né, voltando um pouquinho, a gente sempre imagina ali o tempo, né? Por que demora tanto, né? Inicialmente a gente tem, então, um pico de amônia, que a gente fala, né? Aí, a partir do momento que a gente tem essa amônia, bactérias vão se desenvolvendo para consumir essa amônia, seja Nitrobacter, Nitrospira, Nitrosococcus, Nitrosomonas, são essas bactérias ali que fazem essa decomposição. E depois que a gente tem então esse pico de amônia, a amônia vai reduzindo e gradualmente com a redução da amônia a gente vai ter o próximo pico, que é o pico de nitrito. E aí depois, né, outras bactérias, né, seja desses gêneros ali que eu comentei, cada uma específica para cada composto, vai então começar a transformar esse nitrito em nitrato. Então o nitrato lá é o que a gente já comentou que não tem tanto problema. E a velocidade, né, que eu até estava vendo o pessoal comentando aqui, né, que tem gente que demora 2 meses para ciclar, sem acelerador biológico não dá. A velocidade é decorrente, né, devido de vários fatores, principalmente temperatura e pH. Um pH ótimo para desenvolvimento de bactérias nitrificantes puxa um pouco para o alcalino ali, 7.4, 7.3, 7.5, dependendo da espécie de bactéria ali, né? E se a gente tem um pH muito ácido logo do começo, essa velocidade já é reduzida. Então no pH 5 praticamente não existe bactéria nitrificante fazendo as atividades ali, porque é muito ácido. O pH ele não está propício para se ter esse desenvolvimento. E outros fatores também, temperatura, circulação do filtro, são vários fatores que vão influenciar na velocidade de colonização dessas mídias. Né? Exatamente, Anderson. Nesse ponto do pH que você falou, vale lembrar também que assim, quanto mais alcalino o pH, mais tóxica a amônia se torna. Então, como você mesmo disse, com o pH 5, que é um pH extremamente ácido, se a gente for comparar com o pH do limão, que chega quase a 3, digamos assim, você já passa a ter uma transformação da amônia. Eu não sou químico, você pode até me ajudar nesse sentido, mas você tem uma transformação da amônia que vai começar a se transformar um pouco em amônio, que é um pouco menos tóxico, correto? Então, é muito importante tomar muito cuidado com a amônia, principalmente nos aquários de pH elevado. Quais são os aquários de pH elevado? pH de ciclídeos africanos, principalmente, onde os pHs, dependendo do lago que o ciclídeo é proveniente, tipo Tanganica, tem vários lagos, né? Tanganica, Malawi, Vitória, enfim. São 4 ou 5 lagos que a gente tem na África, que os pHs vão variar de 8 até 9, 9,2, 8,6, 8,4. Então, nesses aquários, e principalmente nos aquários marinhos, onde o pH tende a ficar sempre em 8, 8,2, tem que se tomar muito cuidado com os níveis de amônia. Porque qualquer nível, por mais baixo que seja, de amônia, pode se tornar tóxico e pode gerar um problema e desencadear uma reação, vai ficar até estranho, mas desencadear uma reação em cadeia mesmo.
né? E aí aumenta-se a mortalidade dos peixes e acaba gerando problema. Por isso a importância de se fazer testes semanais, tá? Ou quinzenais. Cada aquário tem uma necessidade, cada dono sabe como tratar. Vou dar um exemplo bem engraçado, né? A gente tem um cliente que de tanto tempo que ele tem aquário marinho, às vezes você pergunta para ele, como é que você suplementa o cálcio? Ele vai lá e fala assim, assim, como é que você suplementa o iodeto? Assim, o iodo, assim. Então, quer dizer, ele já sabe, por exemplo, quando ele olha para o coral dele, e o coral abriu diferente, ele já sabe que está faltando um microelemento, ele já sabe que está faltando uma reserva alcalina. Então, a experiência, né, a observação, tempo, dia após dia do seu aquário, vai fazer e vai trazer um certo relaxamento, né? Você vai estar ali toda semana, vamos supor, durante um ano, 2, a cada 15 dias ali, fazendo testes religiosamente. Vai chegar uma hora que você vai falar, pô, já sei como é que está meu aquário, eu vou diminuir a quantidade de teste. E você passa a fazer teste quando você tem um certo problema. Né? Então vale lembrar que essa prática também é muito válida no aquarismo. Né? Eu vi um comentário aqui agora que passou, a pessoa falou, meu aquário só melhorou quando eu larguei. É muito normal a gente ver isso. Né? Às vezes quando você fica mexendo muito na água, fazendo muito parâmetro de água, frequenta normalmente 2, 3, 4 lojas, fuça na internet, pesquisa em fórum, aí a coisa começa a desandar. Então, às vezes, é importante também, eu tô com um problema, larga o aquário, deixa ele parado. Mas meu aquário está inteiro verde, né, cheio de alga, inteiro verde. Deixa lá, a alga não vai matar o seu peixe, vai fazendo as trocas parciais de 20% a cada 5, 6 dias, né, e vamos ver como que a sua biologia vai reagir. Então, isso também é importante, isso também é válido. Né? Vamos voltar lá na live lá. Paciência é uma virtude e é fundamental no aquarismo. Né? Vale lembrar 2 palavras no aquarismo: paciência e regularidade. Isso é o que a gente tem que ter sempre. Tá certo, é isso aí, Tobi. E vamos então avançar um pouquinho aí nas filtragens. Agora pensando mais em lago, não que o pessoal do aquário não esteja utilizando, né? Mas a gente vê que para lago praticamente é indispensável os 2 seguintes, né? O ultravioleta e o ozônio. Para quem, por exemplo, tem agora os jumbos, que também tem uma carga orgânica elevada, o ozônio também está sendo muito eficiente. Então vamos abordar um pouquinho esses dois tipos de filtragem que já não aparecem geralmente todos juntos num filtro só, que já são peças particulares ali, peças separadas, que é o ultravioleta e o ozônio. Então, vamos falar primeiro do ultravioleta, aí, o que tem para dizer para nós. O ultravioleta ele avançou bastante, né? Então, como você falou hoje, já tem filtros aí, inclusive filtro Rangon, filtro externo, filtro canister já com a ultravioleta embutida. Então, ficou um pouquinho mais fácil aí da pessoa manter isso no aquário. O que consiste a filtragem ultravioleta? A lâmpada ultravioleta, vale a gente lembrar, por favor, gente, não olhem para a lâmpada ultravioleta que ela pode cegar, ela queima a retina. Então tem gente que às vezes, vou ver se está funcionando, e tira lá a lâmpada do filtro, normalmente ela tem uma trava, a pessoa aperta ali a trava com uma caneta e acende. Não façam isso, tá? Por favor. A lâmpada ultravioleta, ela emite uma radiação que acaba quebrando as células, né, de micro-organismos, correto, Anderson? Que você acaba quebrando... Ele acaba ali interferindo no próprio gene da célula, né? Dentro da célula tem ali informação genética e ele acaba ali alterando essa informação ali na hora da fissão, ou seja, eu também não me recordo muito bem, mas é principalmente nesse ponto que ela age dentro do núcleo da célula ali na informação genética. Isso, exatamente. Ela acaba quebrando isso, então você acaba tendo uma esterilização da água. Ela é muito difundida hoje no aquarismo ultravioleta para filtragens somente de algas. Então a gente vê, é muito comum o pessoal, eu estou com alga no aquário, eu quero botar um ultravioleta. Mas a filtragem ultravioleta, na verdade, ela serve não só para alga, ela serve para parasita, ela serve para protozoários, ela serve para todos os micro-organismos que se reproduzem e ficam em suspensão na água. Vou frisar bastante isso que eu vou falar daqui a pouco ali na frente também, que às vezes as pessoas confundem. Então todo aquele micro-organismo que está em suspensão na água, que está passeando pela água do aquário,
né? Quando passa pelo ultravioleta, vamos simplificar a palavra, o ultravioleta acaba queimando aquilo ali, né? E então é muito básico, não tem muito o que fazer. Normalmente a ultravioleta ela é composta pela lâmpada, que vai dentro de um tubo de cristal, né? Então a água em si, propriamente dita, ela não passa pela lâmpada, ela vai passar em volta deste tubo, né, de cristal, que é o quartzo, o tubo de quartzo, e tem uma entrada e uma saída, onde a bomba, a própria bomba do aquário, a bomba do filtro, enfim, promove essa circulação. Vale a gente lembrar que, assim, depende muito do que a gente quer. Eu gosto de usar ultravioleta para tudo, já que ela funciona para tudo, né? Então, qual é o problema? Eu vejo muita gente falando assim, eu vou botar um ultravioleta no meu aquário tem 100 litros, eu vou botar uma ultravioleta de 5 watts e vou colocar uma bomba de 1000 litros hora para fazer funcionar a ultravioleta. Você vai fazer funcionar, ela vai fazer funcionar, mas você está perdendo basicamente 60% da eficiência da sua lâmpada ultravioleta. Por quê? A ultravioleta é importantíssimo, né? Esses filtros que a gente deixou para trás, tirando o ozônio, que a gente vai falar dele daqui a pouco, reverso osmose, desmineralizador que você não usa no aquário, é importante a velocidade da água, né? A velocidade com que a água passa por esses filtros. Então, quanto menos você tiver de velocidade na sua lâmpada ultravioleta, mais coisa você vai matar. Então você vai matar uma doença, um parasita, um protozoário, enfim, uma própria bactéria que possa se reproduzir em suspensão na água, né? Porque bactéria já é mais difícil de dar em suspensão na água. Então você acaba esterilizando isso. Então o que a gente indica? Por exemplo, para que você aproveite o ultravioleta, potência dele. Eu tenho um aquário de 100 litros, vamos falar um aquário de 100 litros. Eu vou botar um ultravioleta de 5 watts, eu particularmente prefiro colocar uma ultravioleta no mínimo 13 watts, 15 watts, dependendo da marca, e colocar uma bomba de no máximo 300 litros horas para fazer o funcionamento desse filtro da violeta. Aí sim a gente vai estar aproveitando basicamente 100% da capacidade de esterilização desse filtro, né? Então é muito importante. Existem algumas dúvidas no mercado, assim, eu boto ultravioleta antes da filtragem mecânica e biológica ou coloco ultravioleta depois. Isso aí o pessoal pergunta bastante. Exato. Não tem tanto impacto. Eu, particularmente, pelas experiências que nós temos, eu prefiro colocar depois. Tá? Essa é a nossa particularidade. Por quê? Você vai ter um probleminha um pouquinho maior. Sim, você vai matar uma alga e essa alga vai ser jogada de volta para o sistema, vai circular pelo sistema para cair no perlon de novo. Mas, de qualquer forma, você acaba não eliminando algumas outras coisas que vão favorecer todos os outros sistemas de filtragem, como a gente falou. Né? O sistema de filtragem biológico, o sistema de filtragem químico, enfim. Então, eu particularmente prefiro colocar depois. Não existe uma regra básica, depende muito de equipamento, de condição, de espaço físico que a pessoa tem também, o tipo de bomba ou de filtro que ela vai utilizar. Né? Normalmente no uso em aquário, muita gente coloca ultravioleta para funcionar por uma bomba, porque ele já tem um filtro externo. Né? Se você tiver um filtro canister, aí sim você consegue cortar a mangueira do canister ali, né? e colocar o filtro ultravioleta no meio, mas caso contrário você vai precisar de uma bomba. Né? Então esse basicamente é o filtro ultravioleta. O filtro só complementando ali, é um filtro bem eficiente, porque como tu falou, pega algas, pega bactérias, pega, né, micro-organismos. Existem alguns parasitas ali, as formas infectantes, que essa forma infectante é muito grande. O BNC lá, né, o que faz o buraco na cabeça. Esse ali, o trofozoito dele, agora não me recordo o nome, a nomenclatura correta, mas a forma infectante dele é muito grande. E por ele ser muito grande, o UV não tem ação nesse tipo, né, nessa situação. Mas em células menores, em organismos menores, ele tem esse efeito germicida aí que acaba matando o que é de ruim, que a gente tem de ruim no aquário. Exato, exatamente. Você vai lembrar também uma dica bem importante, tá, gente? O que acontece? Eu vejo muita gente comprando ultravioleta e esquece ele lá, ele tem um indicador, normalmente ele tem um visorzinho, né? Como eu falei, não é para se olhar para a lâmpada, mas ele tem um visor que indica que a lâmpada está acesa funcionando. Gente, a lâmpada ultravioleta ela tem uma duração média de 10 meses. 10 meses é o tempo que ela vai funcionar para o seu aquário. Né? Então, o que acontece? A gente indica a troca de lâmpada ultravioleta
na grande maioria dos casos, a cada 8 meses. Porque a partir de 6 meses ela começa a perder força. Então, na verdade, quando ela começa a perder força, ela já começa a não queimar tanto e não esterilizar tanto, não ter tanta essa função germicida que a gente está falando. Então, se atentem a isso também, coloquem lá no calendário, na agenda, né, para trocar a lâmpada aí a cada 10 meses, 1 ano, até em questão de custo. Se a gente for pegar a questão do custo de uma lâmpada ultravioleta hoje, na faixa de 100 a 200 reais, dependendo da marca, para reposição, desculpa, e dividir isso por 12 meses, Anderson, é um custo bem baixo. Né? Então, não é nenhum problema. Você já teve um investimento maior ali na compra do equipamento inteiro, então vale a pena você realmente investir na troca de lâmpada. E aquilo que eu deixei para falar depois, muita gente perguntava, eu tenho com aquelas algas na pedra, estou com alga no vidro, colada na planta. Ultravioleta mata? Não, não mata. Infelizmente não elimina, não tira. Aí nós temos outros produtos, como é o caso do Labicon Algas, até do Garden Algas, anti-algas, né, para lago, que é um algicida granular, né, para matar essa alga, mas mesmo assim a remoção das pedras, você precisa ser por ação mecânica, você precisa esfregar ela ali, não tem jeito. Então a ultravioleta, como eu frisei bem antes, ela só vai matar aquilo que está em suspensão na água. As algas que se reproduzem em suspensão na água, os parasitas, as bactérias, os fungos em si. Enfim, é aquilo que está em suspensão na água. Né? Por exemplo, eu tenho verme de âncora na minha carpa, piolho de peixe na minha carpa, ultravioleta vai matar? Ele vai ajudar um pouquinho ali, porque o ovo também de alguns parasitas na reprodução, ele também não vai ficar em suspensão na água, ele vai ficar num cantinho do aquário. E aí é que a gente vai falar do ozônio. Né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso também, tá? Às vezes a pessoa vai lá, tem um tipo de alga lá grudado no cascalho, no vidro, e ele acha que comprando uma ultravioleta vai resolver, e não vai. Só vai gastar dinheiro à toa. Bom, a gente tem 10 minutos ainda, Tabi. Só vamos dar uma pegadinha aí no filtro ozônio e depois já falar um pouquinho dos tipos de filtragem. E como eu falei antes, né, a gente depois que encerrar essa aqui, a gente já abre outra aí para continuar a conversa. Então, filtragem de ozônio, como é que funciona? Exato, a filtragem de ozônio consiste em um gerador de ozônio, né? O ozônio nada mais é do que uma forma do oxigênio, que é o O3, e o O3, o ozônio, ele acaba também quebrando as células desses micro-organismos que a gente falou e esterilizando tudo isso. Então ele acaba até, inclusive, deixando a água bem cristalina. Existem alguns cuidados, né, no uso dele, é um equipamento relativamente caro, então muita gente às vezes não vai querer adquirir esse equipamento, mas é um equipamento fantástico. Então ele consiste de um gerador, vai gerar o ozônio, e através de uma válvula Venturi, que a gente chama, você vai fazer uma intermediação ali na saída da bomba, né, e esse Venturi, ele vai fazer a sucção dessa produção, né, vai maximizar a sucção do O3, do ozônio, para poder jogar isso no sistema. A dica que a gente dá em relação ao ozônio é que você tenha sempre uma boa circulação de água no aquário, para você poder, ou no lago, principalmente no lago, o pessoal usa muito ozônio, para você poder atingir todos os pontos do tanque ou do aquário em si com o O3 e poder estar fazendo essa filtragem, fazendo esse tipo de esterilização, né, esse tipo de ação germicida aí, e de limpeza do tanque. O ozônio, ele é o oxidante mais forte conhecido, né, atualmente. O poder oxidativo dele é muito grande e por isso que ele tem, como tu comentou, esse certo risco não, mas a gente tem que tomar cuidado com essa produção de ozônio no aquário. Para isso a gente calcula não, a gente mais ou menos tem como é que fugiu a palavra aqui, a gente mede a quantidade de ozônio aí dentro por ORP, né, que é o Oxidal Reduction Potential. Então esse é o ORP que vai dizer se a tua quantidade de ozônio está suficiente para estar tendo efeito no que tu quer eliminar, ou se está muito alto ao ponto de já estar fazendo mal para o peixe. Então esse é o ORP aí para quem tem ozônio no aquário, no lago,
às vezes é importante justamente para ter esse controle de quanto, né, de ozônio está entrando ali, esse potencial de redução, né, de oxidação que ele tem sobre as células. Exatamente. Isso aí tem que tomar muito cuidado, porque a injeção errada de ozônio vai eliminar tudo que você tem no seu tanque. Vai matar todos os peixes, vai matar todos os organismos vivos ali, porque, como você falou, ele é um produto extremamente potente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então esse produto eu prefiro falar o quê? Tire muito as dúvidas de acordo com o equipamento que você vai adquirir, com o lojista que você está comprando. Na dúvida, entre em contato com o fabricante, veja como é feita a instalação, a medição, a regulagem, isso tem que estar muito bem regulado para que você não tenha problema. E vamos entrar agora na parte mais final da nossa conversa aí, já estamos estourando o tempo quase. Falar um pouquinho dos tipos de filtro, né? Desde ali do começo do aquário, né? Que o primeiro aquário que eu tive realmente tinha o FPF ali, o filtro de fundo, né? E até hoje os mais modernos. Quais são esses tipos de filtragem mais utilizados no aquarismo? Exato, vamos lá. Vamos começar por esse aí que é o primórdio, né, do aquarismo, é o FBF. A gente chama, carinhosamente falando, de filtro biológico de fundo. Tá? Ele consistia em você ter aquelas placas pretas no fundo, cobrindo a maior área possível do aquário, e uma camada de cascalho, de preferência fino, não areia, mas um cascalho fino de aproximadamente 2 a 3 milímetros, até maiores. Numa dessas placas tinha uma torre, que saíam os tubos, e você colocaria uma bomba ou um compressor de ar com pedra porosa ali, uma pedra porosa para criar um círculo, né, um fluxo de água, e forçando o quê? Ali quem que fazia a filtragem daquilo? O cascalho. Por isso que muita gente tinha aquela coisa de vou desmontar o aquário, vou lavar o filtro, vou lavar tudo. Então a água, forçosamente, pela ação das bombas, passava pelo cascalho, as bactérias estavam ali, né? As bactérias estavam ali, deixava toda a sujeira ali, né, não tinha o perlon, passava por baixo livremente pelas placas e retornava ao aquário. Então esse é o filtro biológico de fundo. Depois disso teve uma evolução, veio o filtro modular. Na verdade veio o filtro modular antes, né? O filtro modular, na verdade, normalmente é o filtro modular de canto, que é aquele que fica no cantinho, preto, que também você acoplava uma bomba, mas ele já tinha as camadas, e essas camadas a gente já tinha a liberdade de preencher com aquilo que a gente gostaria de ter. O perlon, as resinas removedoras, o carvão e as mídias biológicas. Depois disso veio o filtro interno, né, que consistia numa caixa. Muita gente ainda faz esse tipo de filtro hoje com cano de PVC. Então consistia numa caixa com os elementos dentro e a bomba acoplada em cima fazendo a filtragem. Depois veio o filtro externo Rangon, que são aqueles filtros que ficam pendurados. Muita gente conhece como filtro de cachoeira. Hoje é um dos melhores custos-benefícios do aquário. Por quê? É fácil limpeza, rápida remoção dos elementos filtrantes para manutenção e troca, tem uma potência adequada, já oxigena. O custo dele também não é tão elevado. Exatamente. Aí depois a gente tem o Top Filter, que é um filtro mais novo, é um filtro que fica normalmente em cima do aquário, também com os compartimentos por onde vai passar a água, né? Então a bomba fica dentro do aquário, jogando pelo Top Filter, que vai fazer todo o sistema de filtragem e vai retornar para o aquário. Na minha opinião, vem o melhor filtro para aquário, que é o canister ou canister, né? Cada um fala de um jeito, que consiste num filtro mesmo. Ele é uma caixa de vários tamanhos. Dentro dessa caixa plástica, ele já tem as cestas, né? Para você colocar todas as mídias filtrantes, e o cabeçote normalmente já tem a bomba. Então ele já vem com válvula para você fechar, para desmontar e levar, fazer manutenção. Então hoje esse filtro é um dos melhores que tem aí em questão de espaço de filtragem, de tamanho, de tudo. Vale lembrar, que a gente não falou, eu sei que a gente está meio apertado aí, Anderson, que muita gente confunde potência de bomba com qualidade de filtragem. Isso é uma lenda, tá? O melhor filtro não é aquele mais potente. Não adianta nada você botar um motor turbinado num Fusca e não trocar os freios. Você não vai ter freio para parar. Essa é a grande verdade. Então você tem que ter uma circulação adequada. E o que vai fazer diferença de filtragem? Centímetros quadrados de filtragem. A área de filtragem. Por isso que o canister é um dos melhores filtros que se tem na atualidade. Porque ele tem uma maior área de filtragem, né? Ele tem uma maior área por onde a água está passando pelos sistemas de filtragem,
por uma velocidade mais lenta, então ele está promovendo uma filtragem melhor e deixando uma água com maior qualidade. Tá certo. Eu acho que podemos agora, né, dar uma pausa aí no nosso monólogo, aí, nosso diálogo, e vamos encerrar essa live aqui, só para a seguinte já ter o tempo aí disponível para a gente responder as perguntas. Aí eu convido quem está online agora, eu só vou encerrar aqui a live porque tem esse limite, né, de 1 hora, que ela corta depois de 1 hora, e logo em seguida já eu entro novamente, vou convidar o Italbi, e a gente vai começar a responder umas perguntas aí que vocês vão fazendo aí nos comentários, tá certo? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Italbi. Até daqui a pouco, Anderson. Até daqui a pouco, não foge, né? Vamos lá, aí, Italbi. Estamos de volta. Estamos de volta, voltamos. Após o break. Deixa eu ver, rápido, né? Não deu para nem tomar uma água direito. Exatamente. Para não vamos deixar lá, o vamos ver pessoal se tem. Cadê? Podem. A primeira pergunta: filtragem mecânica com Perlon deve ser espessa ou somente o suficiente para segurar o grosso? Quer responder essa aí? Vamos, eu não gosto de fazer muito espessa. Eu acho que você desperdiça o material, você desperdiça o Perlon, na verdade. E se você mantiver a troca do Perlon, como eu falei, lavar 2, 3 vezes, descartar e trocar, você vai ter sempre um Perlon novo. Existe no mercado até alguns Perlons importados que ele tem densidade, ele tem gramatura. No mercado nacional também existe, né? Então você pode procurar um Perlon numa loja que tenha um mais denso, um mais fechado. Normalmente por preço o pessoal vai pelo mais aberto, pelo mais simples. Então pode fazer uma camada fina, mas fazer a limpeza disso constantemente. Certo. Próxima pergunta. Você consegue enxergar vamos daí? Ver que tem Consigo, tem bastante comentário surgindo, mas vamos lá. Que filtragem você indica para um marinho de 200 litros? A filtragem do marinho, na verdade, é muito importante saber o que ele vai colocar no aquário, e a filtragem do marinho é skimmer. A gente não falou do skimmer, né? A gente não falou do skimmer. A gente não falou do skimmer porque não se usa em aquário de água doce, né? Mas o coração não é do eficiente, aquário, o filtro mais... Exatamente. O aquário mais importante pro marinho é o skimmer. O skimmer só funciona em aquário salgado por quê? Por causa de densidade da água, salinidade da água, pH da água, né? Em função de tudo isso. Então ele é um filtro de proteínas que vai eliminar as impurezas através ali da aeração constante, né? De todo um fluxo. Então, como a gente indica o cálculo disso? Planeja o aquário, veja o que você vai querer colocar dentro do seu aquário, a quantidade de animais que você vai colocar dentro de um aquário de 200 litros, né, corais, peixes, e coloque um aquário, um skimmer bem dimensionado. Aí o lojista vai poder te atender, tem skimmers hoje de vários tamanhos, skimmers aí muito bons, fabricação nacional, né, a partir de vários preços, lógico, tem os mais caros. Mas no caso do marinho, eu aconselho o quê? Um bom skimmer, uma filtragem com Perlon, né, e as filtragens com as removedoras e muita filtragem biológica, bastante biologia mesmo. Tá? Inclusive no marinho tem gente, às vezes você vê nos fóruns, nas fotos, o cara pega a cerâmica e vai empilhando bonitinho assim, em cima das caixas da caixa. Até hoje eu não consegui comprovar a eficiência disso porque os centímetros cúbicos e os centímetros quadrados que você tem ali dentro são os mesmos. Né? Se você simplesmente jogar 1 kg de cerâmica lá dentro, vai ser a mesma coisa do que você empilhar 1 kg de cerâmica lá dentro. Né? É aquela velha história. O que pesa mais? 1 kg de pena ou 1 kg de chumbo? Nenhum, né? É 1 kg, do mesmo jeito. Então, essa é a minha indicação no caso do marinho. Vale lembrar que a mesma coisa para água doce, o skimmer tem que ser limpo semanalmente. Quanto mais limpo você tiver o copo do skimmer, mais toxinas ele vai remover. Tá certo. Essa próxima pergunta aí, qual produto limpa a água do lago sem matar os peixes? Essa aí se me deixar, eu vou responder aí. Talvez possa responder essa aí. Deve. Então, muita gente mete perguntas, né, sobre isso aí, justamente porque alga no lago é uma coisa comum, disponível, justamente porque é fácil para uma alga se proliferar quando ela tem condição para isso. E condição ela tem nutriente e tem iluminação. No aquário a gente já controla melhor isso aí, mas no lago
geralmente quando a gente tem muita iluminação, nutriente e menor grau de temperatura que só influencia mais na velocidade, né? A gente vai ter alga. E é muito recorrente, né, esse tipo de problema, e para isso, de forma segura, né, a Labicon tem os produtos para acabar com esse tipo de problema. Seria o Labicon Guard anti-algas e juntamente utilizado com o Labicon Cristal. Então, esse Labicon anti-algas, ele vai matar as algas pelo efeito oxidativo também, não é ozônio, mas também oxida, né? Então ele oxida a alga e acaba matando ela. Só que essas algas ali mortas, elas continuam dispersas ali na coluna d'água e nem tudo consegue ser filtrado porque são pequenas. Então, após a utilização do anti-algas, a gente recomenda utilizar o Labicon Cristal para fazer a aglutinação dessas partículas pequenas de alga e formar partículas maiores para que essas partículas sejam mais facilmente captadas pelo sistema de filtragem mecânico. Então, esses dois produtos, né, a gente indica para esse tipo de situação com alga. O Labicon Cristal, é importante a gente frisar isso, ele tem uma precaução ali, né, que a gente tem que fazer a medição do KH, da reserva alcalina, porque esse produto pode baixar o pH de águas com baixa reserva alcalina. E abaixar o pH rapidamente é ruim para o peixe, pode até causar, né, a morte em situações, e por isso que a gente tem que evitar essa flutuação, esse choque osmótico que dá dessa alteração de pH. Então, quando for aplicar o cristal, a gente sempre, né, faz essa recomendação de utilizar o Labicon Test KH para verificar uma dureza ali de 3 graus para cima para ter segurança para aplicar esse produto. E fazendo esse tipo de manejo, tu vai, né, eliminar de forma eficiente as algas do teu lago. E aí, só que assim, né, depois que tu tiver esse controle, é importante também ver qual que é a causa do problema. Às vezes tua filtragem está deficiente, tem muito nutriente disponível, né? Às vezes falta circulação no teu lago, aquelas zonas mortas ali, que há aquele espaço ali que a água não circula, é propício para a proliferação de algas. A altura da superfície da água ali também vai influenciar, porque dependendo da altura, se o chão for refletivo, for de fundo branco, a radiação vai entrar e ela vai se refletir, então o efeito é duplicado. Então são vários fatores, né, que auxiliam a proliferação de algas e contribuem para isso. Então, além de combater, eliminar o problema ali com os nossos produtos, você também vai ter que depois fazer essa verificação de qual que é a origem do problema. Exatamente, Anderson. Eu costumo dizer o seguinte: façam sempre de acordo com as recomendações do fabricante descritas no rótulo. Isso é importantíssimo, né? O brasileiro às vezes tem mania, não é o brasileiro, é o ser humano, isso acontece no mundo inteiro. A gente tem mania, eu estou com um problema de alga, tá escrito lá que é para usar 33 gramas para cada 800 litros numa dose de choque. A pessoa fala, eu vou colocar uma tampa e meia. Então, gente, usa o produto na medida exata. Você usar mais o produto não vai melhorar, não vai resolver o problema mais rápido. Pelo contrário, ele vai piorar o seu problema. Tá? Então, mantenha isso. A gente, lógico, todos os lojistas, a gente quer vender, mas a gente não quer que vocês tenham problema. A gente quer que vocês consigam ter um lago, um aquário de sucesso, usando o menor possível, porque se você economizar no anti-algas, no medicamento, no Labicon Ictio, no Labicon Aqualife, você vai gastar em outras coisas. Então você vai gastar mais em Protect, você vai gastar mais em ração, porque você vai ter animais mais saudáveis. Tá? Comprar mais mídia. Exatamente. Então tome muito cuidado com isso. Qualquer dúvida em relação aos nossos produtos, vocês têm ali o saque no site da Alcon, vocês têm o Instagram, vocês têm o Facebook. Gente, manda mensagem, vai na loja, a loja entra em contato com o distribuidor entra em contato com a fábrica. Não usem o produto com dúvida. Isso é importantíssimo frisar em cima do que o Anderson falou aí. Isso aí. Próxima pergunta ali. Posso usar uma esponja no filtro? Pode, sem problema nenhum. A gente indica uma esponja mais aberta, não aquela esponja, tá, gente, de lavar prato. Tá? Aquela esponja não é indicada, por favor. Ela vai até ajudar, mas ela é muito fechada, ela vai sujar muito rápido e vai acabar transbordando a água por cima dela, não vai fazer filtragem nenhuma. Existem algumas esponjas, algumas espumas no mercado que são mais densas, aquelas mais furadinhas, não sei se vocês lembram. Existiam umas
esponjas de banho parecidas com isso, né? Elas eram bem furadinhas. Então você pode estar utilizando esse tipo de esponja também sem problema nenhum. Hoje você encontra no mercado placas de até 50 por 50 desse tipo de esponja que você pode recortar e colocar lá. E você pode combinar as duas. Eu tenho cliente que combina as duas. Coloca a esponja por baixo e a lã por cima, fazendo uma camada dupla ali para segurar a parte mecânica, a parte física da filtragem. A água tem que passar por ali, reter a sujeira e ela não pode entupir para que não tenha mais circulação da água sobre o perlão e a água acabe passando por cima, né, dessa manta, né, Exato. Exatamente. Se você entope ali a camada do perlon ou da esponja, a água vai da passar por esponja. cima, né? Vai cair nas extremidades do sistema de filtragem, ou vai passar por cima. Se for um filtro externo Rangon, ele simplesmente passa por cima. Né? Quando a esponja do Rangon, a espuma do Rangon já está muito saturada, a água, em vez de passar pelo refil e continuar o caminho da filtragem, ele passa por cima. Né? Ela faz um outro caminho, e daí você não tem filtragem, na verdade. Sim. Próximo ali, uso o filtro Rengon com filtragem por pelon, carvão ativado e milhas biológicas. Eu queria saber quanto tempo tenho que deixar a iluminação. A iluminação depende de cada aquário. Como o Anderson falou há pouco, a alga ela precisa de muito pouca coisa para se reproduzir no aquário. Então a alga ela precisa de luz, que a gente sempre vai ter no aquário, porque um aquário apagado não é um aquário, né? Ele fica meio esquisito. Ele precisa de nutrientes, que a gente sempre vai ter em função dos peixes, da própria ração, né? E ele precisa de oxigenação e CO2, que a gente também tem em todos os aquários pela respiração dos próprios peixes. Então, assim, a gente indica um fotoperíodo de, no mínimo, entre 5 e 6 horas, e no máximo de 10 horas. Tá? Tem clientes que usam de acordo, até um pouco mais ou um pouco menos, mas isso é de acordo com cada aquário e com a sua experiência ali do dia a dia. Tá? Também não tem necessidade. Um fotoperíodo de 6 horas por dia é mais do que suficiente. Certo, o pessoal aí que a gente sempre assiste também canais aí de aquarismo plantado, e o pessoal que tem aquário plantado tem muito nutriente, muita iluminação. E Exatamente. inicialmente eu vi esses tempos aí que o pessoal começa com fotoperíodo ali de 5, 6 horas, e aí vai aumentando esse período de iluminação à medida que o aquário vai ficando ciclado, porque as plantas não vão ficar tão prejudicadas com menor iluminação, mas as algas já vão ficar mais mais difíceis de se proliferar por causa dessa redução aí de iluminação. E aí quando o aquário vai ficando mais ciclado, mais estabilizado, as plantas já vão consumindo todos esses nutrientes que serviriam para as algas. Exatamente. A iluminação é importantíssima para aquário. No aquário marinho, se a gente for pesquisar hoje, existem lâmpadas, luminárias de LED que simulam raio, tempestade, Luar. luar, amanhecer, entardecer, luz da lua, né, como você mesmo falou agora. Então, assim, a importância disso para os animais e para a biologia do aquário é fundamental. Né? Então, assim, precisa-se realmente ter um fotoperíodo. Tá? A gente indica sempre que você procure uma lâmpada ou uma luminária especializada para aquarismo, mas caso não tenha a vontade ou não ache, de repente tem algumas cidades que têm uma certa dificuldade, você pode estar utilizando uma luz convencional. E aí tomar cuidado de acordo com aquela iluminação que você está usando para montar o seu fotoperíodo. Tá? Gente, um timer simples, custa na faixa de 30, 40, 50 reais, não é nada caro. E é muito simples de regular. Tá? Então sempre use um timer na sua iluminação. Tá? Para você não ter problema. Então põe ele lá, ele vai acender lá 3, 4 da tarde e vai apagar. Quando você for viajar, ele também vai estar lá acendendo e apagando a luz do seu aquário. Então vale a pena a gente reforçar isso também. É isso aí. Próxima pergunta. Tendo um filtro de 300 litros hora, é necessário bomba de ar? Isso é uma pergunta muito... o compressor de ar, né? O oxigenador. Isso é muito relativo, Anderson. Por quê? Depende do filtro que você vai usar. Por isso que é importante a medição com o teste de oxigênio para você saber a saturação de oxigênio do seu aquário. Né? Então, às vezes você tem filtro que... porque a oxigenação ela se dá não com a bolha, não é só com a bolha, né? Aquelas cortinas de bolha, não é ali. A oxigenação da água ela se dá em toda a quebra de superfície. Então, por isso que o filtro de cachoeira já oxigena a água. Então, toda vez que você quebra a superfície da água do aquário,
que você tem esse tipo de movimentação, por menor que seja, existe a troca gasosa com o ambiente e a oxigenação do aquário, né? Então, assim, vai depender muito dos peixes que ele tem nesse aquário de 300 litros, qual é o nível de circulação da água, né? E como que a biologia dele está reagindo, se ele está tendo alga, se ele não está tendo alga, se está aparecendo amônia, se os níveis de amônia estão relativamente, não vou falar altos, mas que esteja aparecendo, indicando, né, alguma coisa de amônia, de nitrito, isso pode ser sim uma falta de oxigenação. Aí vale a pena ele usar duas coisas. Ou uma bomba de circulação, que pode ser uma bomba submersa colocada no vidro, mas a bomba submersa colocada no vidro bem próximo à superfície, ela joga um jato muito direto. Então isso às vezes atrapalha o aquário. Então existem bombas de circulação hoje que elas são bem redondinhas e elas dão um fluxo bem leve no aquário. Ela dá uma movimentação, mas sem aquela sensação de furacão ali dentro do aquário, né? Ou ele pode usar realmente o compressor de ar, né, para fazer as bolhas com uma pedra porosa, com um enfeite que tenha movimento, com uma cortina de bolhas que muita gente gosta no aquário, ele pode estar usando. Aí a gente indica comprar um compressor com a potência adequada à altura do aquário, porque a pressão de água sobre a mangueira também diminui a saída de bolhas. Tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso e verificar a altura do aquário para comprar esse compressor. O compressor ele tem aquele barulho insuportável, né? Eu particularmente não gosto, é aquele que fica na sua orelha o dia inteiro, a noite inteira. Mas no caso de você precisar usar o oxigenador, o compressor de ar, você pode desligar ele em alguns períodos. Por exemplo, à noite você pode desligar ele, você vai assistir uma TV, o seu aquário está na sala e o barulho está te incomodando, você pode desligar ele. Só tem que tomar cuidado que o compressor ele tem que estar sempre acima do nível de água do aquário. Se ele estiver abaixo, sem uma válvula de retenção, na hora que a pessoa desligar, vai voltar água pela mangueirinha, vai queimar o compressor e vai esvaziar o aquário. Então tome muito cuidado com isso. O compressor de ar ele tem que estar sempre acima do nível de água do aquário ou utilizar uma válvula de contenção no meio dessa mangueirinha aí. Ali a questão do oxigênio, né? Quanto mais peixe tu tiver, mais oxigênio tu vai ter que ter no teu sistema. Uma, Exatamente. porque os peixes precisam de oxigênio para respirar, e a outra questão que a gente já comentou, né, agora anteriormente, que o processo de nitrificação da amônia, né, esse processo aí também consome oxigênio. E tu tem mais amônia quando tem mais peixe. Então, né, são essas duas situações que tu vai precisar de oxigênio, para o peixe e para a decomposição ali, para o ciclo da amônia, né, do nitrogênio. Exatamente. E ali que comentou também sobre a troca, né? Quando o aquário, por exemplo, está estático, só tem troca gasosa ali em cima da superfície, né? Ali o ar e a água, só tem troca ali. Quando tu movimenta a água, certas bolhas, né? Quando tu faz bolhas, tu pega essa bolha de ar que tem oxigênio, tu entra em contato com a água, né? Então tu vai ter mais área de contato, tu vai ter mais troca gasosa, né? Por isso que o compressor de ar, se tu tá com deficiência, talvez vai te ajudar, né? Deficiência de oxigênio, porque tu vai ter, né, ali embaixo o compressor produzindo essas bolhas, e até as bolhas subir, esse meio tempo ali já vai tendo essa troca gasosa que vai inserindo oxigênio ali pro teu sistema. Exatamente. Próxima pergunta. Só outra questão importante que o pessoal às vezes não sabe é a questão da temperatura. Quanto maior a temperatura, menos oxigênio dissolvido eu tenho dentro da água. Então, uma água fria, vou ter naturalmente mais oxigênio dissolvido ali do que uma água ali a 30 graus, que, né, quanto maior a temperatura, menos oxigênio dissolvido eu tenho na água ali. Exatamente. Qual filtro limpa totalmente o laguinho? Todos. Todos, né? Todos têm a parcela ali. Assim, hoje para lago o mais utilizado é um filtro pressurizado. Normalmente os filtros pressurizados, ele já vem com as mídias internas, algum tipo de cerâmica, biobol, esponjas e uma ultravioleta, mas ele não vem com bomba. Limpar adequadamente, limpar totalmente, não vai existir nunca. Pelo menos ainda não se inventaram alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque a natureza, ela se autorrenova. E quando você tem um lago, um aquário, a gente tem um sistema fechado, Anderson. Então a gente tem que lembrar que aquilo ali está preso ali, aquela água está presa, né, circulando entre ela.
Então você nunca, eu acho que nunca a gente vai conseguir, eu não sei, falar nunca é muito complicado, mas é muito difícil você ter uma limpeza total de um lago, de um aquário através de um filtro, né? Então assim, tem que tomar cuidado com o quê? Procure uma empresa especializada em lagos, que ela mesma pode fabricar o filtro. O filtro pode ser fabricado em tonel, em caixa d'água, em baldes, enfim, eu já vi o pessoal fazendo em galão de 20 litros. Qual é o problema de se fazer em galão de 20 litros que se tem na internet? É o tamanho. Então, às vezes a pessoa tem um lago em casa de 5 mil litros, um galão de 20 litros não dá conta, não tem tamanho para filtragem, né? Se a gente for considerar que se eu usar um aquário, por exemplo, vamos falar de um filtro Rangon. Se eu tiver um aquário de 300 litros, eu particularmente aqui na empresa indico o uso de 2 filtros externos Rangon de no mínimo 600 litros hora, a gente tem que dimensionar isso para o lago, né? Então é essa a capacidade. Logicamente que quanto maior o filtro, maior o investimento, né? Então é esse dimensionamento que tem que existir. Ah, eu comprei o melhor filtro que tem no mercado, o maior filtro que tem no mercado, eu nunca mais vou mexer no meu aquário. Não, ou no meu lago. Volto a repetir. Conjunto de ações. Quantidade de ração, quantidade de peixes, quantidade de filtragem, quantidade de oxigenação. É isso tudo que vai trazer o sucesso, né, e a qualidade da água. Existe hoje lago em estudo sem filtro? Existe, mas a gente ainda não consegue divulgar isso. É uma coisa muito complicada de se divulgar, porque aquarista é uma pessoa ansiosa e não pode ver um peixe novo, bonito, diferente, que ele compra e põe lá, né? Então, um lago desse, ele precisa ter muita planta para realizar os outros tipos de filtragem, né? Para tirar da água fosfato, nitrato. Aliás, a gente falou de filtragem, é legal falar uma coisa. Quando vocês tirarem água do aquário, gente, use essa água para regar suas plantas. Você já tem adubo natural, você já tem nitrato, você já tem fosfato, fósforo, enfim, você já tem ali uma água excelente para você regar a sua horta, para você regar as suas plantas, que é o fundamento básico da aquaponia, né? Então, voltando na pergunta, é isso, Anderson. Infelizmente, não existe um filtro ideal para limpar totalmente. Você vai ter um filtro adequado que vai manter a sua água sempre limpa, cristalina, com a quantidade de peixe adequada, usando ração de qualidade, na quantidade adequada e fazendo as manutenções no tempo certo. Aí você vai ter um lago sempre limpo e um lago sempre saudável. Certo. Próxima pergunta. Uso um Rengon bem grande, mas gostaria de usar um filtro interno para melhorar a circulação da água. FZD, o Rengon é o mais eficiente. E maior capacidade de mídias. Seria uma boa ideia fazer isso ou é besteira? Se o seu filtro está dando conta, se o seu Rangon está dando conta do seu aquário, né? Se você tem uma água cristalina, se você tem uma qualidade de água boa, se você faz as trocas do aquário, eu acho que não tem necessidade de gastar dinheiro com isso, né? Agora, se existe alguma deficiência, aí sim é importante você colocar um filtro interno, porque até mesmo tem muita gente que usa um filtro interno, apesar dele ser esteticamente horrível dentro do aquário, digamos assim, né? Fica aquela caixa preta lá dentro, eu particularmente não gosto, mas é gosto pessoal, cada um tem o seu, e a pessoa enche de mídia biológica, né? Enche de mídia cerâmica, enche de biobol, né? Enche, enfim, de elementos filtrantes para favorecer a biologia, mas nem sempre isso é necessário, né? Isso que eu volto a repetir, é importante, de repente, a gente dar uma analisada, ver algum vídeo, né, algumas fotos, para de repente ver. Agora, se o seu aquário está saudável, não tem deficiência, não tem por que gastar dinheiro com outro filtro, não há necessidade, né? Eu não Os sou testes adepto de vão... vender. Desculpa, Anderson, eu não sou adepto de vender aquilo que o cliente não precisa e espero que as lojas tenham essa ética também. Os testes, você ia falar? os testes eles vão te dizer basicamente bastante coisa, se a tua filtragem está dando conta ou não. Se tu tá tendo pico de amônia, a amônia está aumentando, o nitrito também está alto, tu vai ter que aumentar essa tua capacidade de filtragem. E a questão daí, né, tu tem um espaço limitado no Rengon, aquilo que o Italbi comentou antes. Se tu tem ali uma Ciporax Mini, que é uma mídia sinterizada com uma área de superfície muito, né, muito grande, Exato. tu vai ter maior espaço, mais espaço, tu vai ter mais bactéria ali nessa mídia. Diferentemente de uma mídia inferior, que tu vai ter menos espaço, tu vai ter que ter mais dessa mídia para
teu espaço que tu tem nessa mídia de Ciporax aí, né? Exatamente, Edson. Eu costumo falar para os clientes o seguinte, já que você tocou no assunto da Ciporax, vamos pegar ela mesmo. Mas existem outras alemãs também muito boas e outras marcas. Mas a Ciporax em si, quando você usa uma caixinha de Ciporax de 290 gramas, que é indicado para até 200 litros de água, até 200 litros de água, porque depende de peixe, depende de uma série de coisas, para você ter a mesma qualidade de filtragem e equivalência com outras mídias chinesas baratinhas, você vai precisar usar aí quase que 1 quilo de mídia para fazer exatamente a mesma coisa que a Cera Ciporax está fazendo. E Né? E tem aí o umas que, que que esfarelam acontece? ainda, né? Exatamente. E aí o que, que acontece? Vale também lembrar o seguinte, algumas mídias dessas melhores, de melhores qualidade, você não tem tanta exigência de troca. Você pode estar mantendo isso por um bom tempo no aquário, 2, 3, 4 anos. As mídias mais simples, dependendo da mídia, ela dura 4 meses, ela entope. Né? Se não for de vidro sinterizado, se ela for de uma cerâmica de baixa qualidade, ela entope. Então você vai precisar trocar essa mídia com 4, 5, 6 meses. Né? Então isso é importante frisar também. Certo. Próxima pergunta, essa aí é para ti. Essa aí Diga é lá. direcionada para ti a pergunta. Não vou Vamos nem lá. me arriscar. Você tem sugestões de marca e modelos de filtro Hang-On? Olha, a gente tem hoje infinitas marcas no modelo de filtros, né? Marcas boas no mercado. Eu não vou citar uma marca, na verdade, mas é assim, procure saber no seu lojista de confiança se aquele filtro tem peça de reposição. Então eu costumo falar para todos os clientes que o melhor filtro que existe é aquele que mantém uma regularidade de importação, uma regularidade de fabricação e uma regularidade de peça de manutenção. Refis, rotores, eixos, bombas, enfim. Né? Por quê? Porque você vai precisar disso no dia a dia. Então, de repente, eu falo para você assim, ó, vai lá e compra um filtro Pinguim. Ótimo, fantástico, maravilhoso. Um Aquaclear, fantástico, maravilhoso. Mas, infelizmente, no Brasil, o Aquaclear passou por 5 importadores nos últimos anos. Então, faltou peça de reposição no mercado. Então, o que adianta você ter um filtro excelente que não tem peça para você trocar? Né? Você vai precisar substituir o filtro. Mas existem marcas fantásticas. Tem a Likon, tem Gebo, tem Alias, tem Maxi, tem Atman, tem infinitas marcas. Tem muita marca de filtro no mercado hoje. Tá? É importante dar uma olhadinha, normalmente quando você for comprar, saber realmente da garantia, se aquela importadora dá uma garantia boa, né, se dá uma atenção, se dá uma importância para a reclamação do cliente. Né? Então, na verdade, é isso. E aí, a potência depende do seu aquário. Eu indico aquilo que eu sempre falei. Eu prefiro indicar de 4 a 5 vezes o volume de água em circulação hora. Então, se eu tenho um aquário de 100 litros, eu preciso colocar um filtro de 400 a 500 litros. Se eu tenho um aquário de 300 litros, igual uma pessoa colocou aqui há pouco, peço perdão porque eu não vi o nome, né, na pergunta que foi colocada, é importante você colocar quase aí 1.000, 1.300, 1.500 litros de filtragem hora. Por isso que você vai usar 2 rangons, de repente, num aquário desse, dependendo do peixe que você tem. Né? Então, você vai usar 2 filtros externos, rangon de 800, 1.000 litros hora, mais ou menos. Né? Ou 2 de 600, também já é suficiente. Eu não sei se a gente comentou qual que é a recomendação mínima de circulação por hora de um filtro. É complicado falar, Anderson, porque depende muito do aquário que você tem. Né? Mas é assim, eu não indico as pessoas a comprarem, até pela diferença de preço, filtro muito pequeno. A não ser que ele seja um aquarista muito experiente, né, que hoje tem filtros a partir de 60 litros hora no mercado. Mas a não ser que ele seja um aquarista muito experiente, seja um hobbyista mesmo, e ele queira montar nano aquários. Né? Aí ele vai precisar de um filtro pequeno, com baixa circulação, né, para de repente fazer desenvolver aquilo que ele quer ali. Eu não indico não. Normalmente a diferença de um filtro de 60 litros hora para um filtro de 120 litros hora, 150 litros hora, para um filtro de 300, que tem regulagem de vazão, você pode diminuir a vazão dele. A diferença de preço é muito baixa para você estar comprando esse filtro. Né? Então você tem que ver se, primeiro, se ele cabe no aquário, porque às vezes o teu aquário é pequeno, não adianta também comprar um filtro que não vai encaixar ali. Né? De repente entre as travas do aquário e tal, então às vezes não encaixa. Aí você precisa realmente comprar 1 ou 2 filtros menores.
tá? Mas eu normalmente indico aí a partir de 300 litros hora, porque todos os filtros hoje têm regulagem de vazão na sua grande maioria. Mas e quanto ali o número de vezes que a água tem que passar por hora ali, em relação ao aquário? De E, 6 a 10 e, vezes o tamanho do aquário, eu né? Por indico exemplo, de se eu 4. tenho... Pode falar. É, desculpa, Anderson, eu indico de 4 a 6 vezes na média, e se você puder manter a partir de 8 ou 10 vezes, melhor. Lembrando, voltando no que a gente falou na live passada, lembrando que isso depende muito da área, da superfície quadrada de filtragem que você tem. Não adianta você ter um filtro externo com um refilzinho pequenininho e botar 800 litros de hora para passar por ali. Você vai ter uma filtragem deficiente. Até tem uns peixes, né, que preferem águas mais calmas, né? E tem peixes que preferem águas com circulação mais forte, né? E aí tu vai ter que dar Exatamente. uma pesquisada no teu peixe para ver qual tipo de ambiente que ele está lá, para ver se é um ambiente mais lêntico ou mais lótico. Exatamente. O guppy, o lebiste é um peixe assim, ele prefere uma água mais calma, né? Os anabantídeos também, que é o caso do beta, beijador, tricogaster, colisa, paraíso, né? Os anabantídeos também preferem uma água um pouco mais calma. Os discos preferem uma água um pouco mais calma também, né? E tem vários outros peixes aí, vale a indicação e a pesquisa de cada peixe que você vai colocar no seu aquário. Certo. Essa aqui é para mim agora. O antialgas e o cristal. Tem na apresentação de 1 kg e 1 litro? Tem. Tanto o Guardian Algas e o Guardian Cristal tem na apresentação de 1 kg e na apresentação de 5 kg, ou 1 litro e 5 litros. Vale lembrar que Opa. esses produtos rendem bastante, né, Anderson? Então, É, é importante ler bastante a bula aí, bem a bula antes da compra e ver qual que é o melhor custo-benefício para sua compra, se é o de 1 quilo ou de 5 quilos. Às vezes o pessoal fala, vou comprar de 5 quilos que é mais barato, mas aquilo fica armazenado lá um tempão e acaba deteriorando o produto também. Tem que tomar um pouquinho de cuidado aí. certo. Essa próxima aí também eu vou deixar para mim aí. O Bora lá. ultravioleta elimina as bactérias benéficas? Então, se tu pensar que as bactérias, a maior parte delas está nas tuas mídias ou aderidas a qualquer outra superfície do aquário, não elimina essas bactérias, justamente porque elas estão ali presas, bonitinhas, tranquilas, ali naquele espaço, onde a lâmpada não está tendo efeito. Ela só vai ter efeito mesmo ali dentro da água onde ela está, do compartimento que a água está passando. A gente, obviamente, algumas elas se desprendem do biofilme e vão acabar indo para a coluna d'água, mas a maior parte, né, o principal ali, a grande porcentagem das suas bactérias vão estar ali bonitinhas nas suas mídias ou aderidas a outra superfície. Tem, né, o que o Italbi comentou antes, aquelas bactérias que estão ali na superfície da água que causa aquele aspecto de água turva, né? É comum, às vezes, na montagem do aquário, nos primeiros dias a água fica turva, com aspecto leitoso, né? E isso acontece porque a maior parte, realmente, das suas bactérias estão ali dispersas e elas acabam se proliferando, consumindo nutrientes disponíveis ali na coluna d'água e acabam ocasionando esse aspecto leitoso. Mas a partir do momento que as bactérias boas ali vão colonizando as mídias, elas vão consumindo esses nutrientes e esse aspecto de água leitoso ele vai sumindo porque as bactérias de suspensão vão diminuindo de quantidade. Exatamente. Que horas é o sorteio? O sorteio é amanhã. Amanhã de manhã a gente vai fazer o sorteio no site, né, de sorteio, e o vencedor vai ser divulgado aí nos nossos stories. Amigos, me chamo Valmir, sou de Olinda, eu tive um aquário e tentei prosseguir com ele adicionando algumas plantas, porém nem todas deram certo, pois eu estava sem substrato fértil. Quer responder essa aí? Depende. Algumas plantas, existem plantas de manutenção, de mais fácil manutenção, e existem plantas de manutenção um pouquinho mais complicada, né, que exige um pouco mais de atenção. O importante da gente frisar na planta é que a planta você vai precisar, mesmo que você não tenha um substrato fértil, você vai precisar colocar na água algumas coisas, alguns elementos, né, micro e macroelementos, para que ela possa realizar a fotossíntese
formar tecido e crescer, né? Então, assim, luz primordial, ela vai precisar de iluminação, e vai precisar aí, normalmente, dos macro e Carbono. microelementos, carbono, né, de CO2. Então, é por isso que a gente fala que tem algumas que são mais difíceis. Às vezes tem plantas que são mais fáceis, e o que acontece? Com a própria produção, com a respiração dos peixes, que é igual a nossa durante o dia, de consumir o oxigênio e liberar o CO2, a própria liberação desse CO2 pelos peixes, aquela planta que tem uma exigência menor de CO2, ela consegue aproveitar e acabar durando mais tempo no aquário. Mas dificilmente você vai conseguir manter aquário por longos períodos sem a adição de fertilizantes líquidos de preferência, né, como ferro, nitrogênio, potássio, cálcio, carbono, como o Anderson acabou de falar agora, enfim. Aí é mais fácil você sentar com um lojista, ver que planta que você quer colocar no aquário, né, para que ele te indique a melhor coisa aí. Existem alguns fertilizantes no mercado que são fertilizantes de largo espectro, que a gente fala. Então você pode colocar algumas plantas e utilizar apenas aquele fertilizante, que ele já vai dar uma condição legal aí para suas plantas. Você vai conseguir manter por mais tempo. Vale lembrar também que a planta precisa da poda, você precisa podar ela de vez em quando, né, porque senão ela acaba morrendo. E manter a iluminação, essas coisas, tomar os devidos cuidados. O que você acrescenta aqui nesse tópico, Anderson? Eu aconselho inicialmente, né, para quem está começando com planta, começar ali com as low-tech que fala, né, de baixa manutenção, porque elas requerem uma quantidade de iluminação não tão forte, a quantidade de carbono elas conseguem também ali da respiração dos peixes, e não precisa de uma rotina muito forte de suplementação ali com os produtos aí que tem no mercado. Então, para quem está começando ali, higrófilas, os próprios musgos de Java, são, né, exemplos de plantas que vão bem em aquários sem fertilização, sem uma rotina forte de fertilização, sem CO2 injetável e sem uma eliminação muito forte. Aí, do contrário, né, do outro lado, a gente tem plantas que requerem tudo isso que eu falei, porque senão elas nem não se desenvolvem. Então, para quem está começando, dá uma pesquisada em espécies de baixa manutenção, que vai facilitar o sucesso ali, né, delas no aquário. Por quê? Porque a gente tem os macro e micronutrientes que o Itabi falou. Dos macro, a gente tem o nitrogênio, fósforo e potássio, que é o NPK, o clássico, né? A gente ouve bastante aí para fertilização, não só de aquário, mas de hortas, de outros sistemas também. O nitrogênio, ali, que é desse NPK, ele vem desse ciclo da amônia ali, né? A gente tem nitrato e até as plantas absorvem amônia também, né? Isso aí é comprovado, já tem diversos artigos, como aquele Ecology of Planted Aquarium, que é um livro que eu considero bem bom, assim, para quem está começando a dar uma analisada nesse mundo desplantado aí. E aí ela comenta que até a amônia pode ser absorvida, né? Mas enfim, vamos supor que a gente tem o nitrato ali, que é a nossa forma básica lá, né? Os três. Para quem tem plantado, o pessoal recomenda o 10-1-5, que é nitrogênio 10, fósforo 1 e potássio 5. Nitrogênio e fósforo tu tem ali entrando no aquário por meio de ração. A ração ela já vai te dar nitrogênio e fósforo. O potássio é o primeiro que fica deficiente, porque não vem por meio de ração, na água que tu está utilizando de poço, da tua rede de abastecimento também vem sem potássio, então o potássio geralmente é o primeiro nutriente que fica deficiente. Ferro também, né? Ferro por causa realmente da biodisponibilidade dele, que ele precisa de um pH adequado, ou está na forma ali biodisponível para a planta. E por isso que daí tem os fertilizantes, né? Esse fertilizante já vem com, por exemplo, esse ferro já vem com o ferro ligado a uma molécula que vai ficar biodisponível para a planta, independente do pH, né? Independente não, né? Numa faixa aceitável ali para absorção. Exato. Mas a nossa recomendação aí, a minha pelo menos, é tentar iniciar com plantas de mais fácil manutenção, que não vão te exigir tanto trabalho, né, inicialmente. Exato.
Resumindo a história, gostaria de saber o porquê só a Núbia Nana está viva até hoje. Só a Núbia Nana? É uma planta de raiz forte, é uma planta que tem maior capacidade de absorção dos nutrientes da água. É uma planta que consegue sobreviver com Crescimento lento, né? iluminação, exatamente. Então ela acaba ficando. Essa família de plantas, ela tem uma certa resistência. Tá? Então elas acabam durando mais do que o melódio, uma valesnéria, uma cabomba, alguns outros tipos de planta aí. É isso aí. Próxima. Boa noite, distribuidor Uberê. Anderson, parabéns. Obrigado, Giovanni. Alguém Tem manda um bastante alô gente. para Aracaju, Sergipe aí. Alô, Aracaju, alô, Alô, Sergipe. Aracaju. Tem bastante gente, nossa, bastante gente acenando. Tá difícil procurar as perguntas aí. Vamos lá. Alga marrom é normal durante a ciclagem? Sim. Alga marrom, ela basicamente consome silicato. É muito comum alga marrom em quem começa com aquário com pedrinha de rio, aquele seixo, né? Pequenininho. E tem esse substrato como utilizando, né, esse substrato no fundo ali que libera bastante silicato. E as algas marrom, que basicamente são as diatomáceas, elas utilizam esse silicato para o seu crescimento. E essas algas marrons, elas têm tipo duas conchinhas assim, a maioria delas. E elas usam esse silicato para fazer essas conchinhas, né? Que é agora a hipoteca, não vou me lembrar. Mas basicamente elas usam, né, esse silicato. E no começo da ciclagem tu vai ter esse silicato disponível. Só que à medida que as algas das diatomáceas vão consumindo esse silicato, não vai ter para as seguintes, né? Então elas vão se proliferar, acabam morrendo, acabam indo para o filtro, e com a diminuição dessa disponibilidade de silicato, a tendência é essas algas sumirem. Então é perfeitamente normal o surgimento de alga marrom durante esse período de ciclagem. Exato. Tem uma coisa a acrescentar aí, Tobi? Não, é isso mesmo, explicação perfeita, Anderson. Obrigado, até me ajudou aí na conchinha porque eu não sabia disso. Eu falo Eu que a só gente não aprende me, todo dia. sim, só não me recordo o nome ali da estrutura, hipoteca, mas enfim, isso aí eu vou dar, quando sair da live eu vou pesquisar porque é importante a gente saber, né? Sim, sim, com certeza. Olha lá, Olinda, Pernambuco, salve. Obrigado pela audiência aí, Salve. obrigado pela Eu, participação. tu vai mandando salve aí, Tobi, que eu tô aqui bem atrás na conversa aí, repetindo pergunta Vamos por lá. pergunta, já deve estar lá embaixo os comentários, né? Mas Sim, você sim, vai dando salve aí que eu vou lendo. é difícil acompanhar, né? Graças a Deus o pessoal está interagindo bastante, então às vezes acaba ficando difícil. Sim, É que que as bom, né? A algas gente começaram a matar, as algas marrons, você perguntou aqui, que as algas marrons começaram a matar meu carpete. Sim, pode acontecer, né? A alga, se ela acabar se formando, né, se sobrepondo sobre o carpete, ela acaba complicando toda a absorção de nutrientes pela outra planta, né? Ela acaba parasitando a outra planta também e acaba por matar. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vale lembrar, gente, que muita gente, nessa questão de alga, muita gente fala assim, alga verde, muita luz, alga marrom, pouca luz. Não é isso, tá? A gente tem capacidade de ter um lago, por exemplo, em áreas externas, onde pega o sol desde o amanhecer até o entardecer e a água é cristalina. A questão da alga no aquário é o equilíbrio. A gente tem que tomar muito cuidado com o equilíbrio do aquário, certo? Tudo que sobra e tudo que falta na natureza vai gerar alguma coisa. Então a gente tem que pensar que na natureza você conseguir um nutriente é muito difícil. Não é simples assim. Então, quando sobra um nutriente, tipo um nitrato, tipo um fosfato, um fósforo, né, um cálcio, um potássio, enfim, você pode ter alguma complicação. Então, sempre o excesso ou falta de algum nutriente é o que vai causar suas algas, é o que vai gerar o aparecimento da sua alga. E isso aí tem que ser monitorado aquário a aquário, caso a caso. Tá? Isso aí não tem como a gente falar aqui, porque realmente é caso a caso mesmo que tem que ser analisado. Não existem dois aquários idênticos no mundo, não tem como montar. Tá? Então, tomem cuidado sempre com o equilíbrio. Equilíbrio do produto que você está colocando, equilíbrio do fertilizante que você vai colocar, equilíbrio da biologia, equilíbrio do condicionador.
equilíbrio das trocas parciais de água, enfim. É isso que a gente tem que manter. Então, alga é sempre proveniente de excesso ou falta de algum nutriente. Tá? Não tem muito como fugir disso daí. Certo. E tem removedor de silicatos também, né, no mercado. Se a pessoa talvez achar interessante, tem removedor Tem de sim. silicato. Tem sim. Hoje essa linha, como eu falei, a gente aprende coisa nova todo dia, surgem produtos novos todo dia, está bem evoluído. Então hoje tem até umas lãs que servem também para filtragem mecânica, que já é enriquecida com algum tipo de removedor. Eu não sei da facilidade de achar isso no mercado, porque a importação agora está um pouco complicada, né, em função da pandemia mundial, mas existem sim removedores de silicato, removedores de fosfato, de amônia, de nitrato, enfim, de ferro, tem vários removedores no mercado. Aqui, uma pergunta agora um pouquinho mais específica. O que fazer para diminuir zonas mortas em aquário densamente plantados, sem deixar a água muito agitada para os peixes? Isso realmente é complicado. Primeiro porque aquarismo plantado não pode ter muita circulação de água, né? Então você vai ter que medir onde você vai estar colocando filtros, aspersores, né? A queda da água no caso, a captação, onde você vai estar colocando esses pontos para poder equilibrar essa circulação, né? Porque assim, no aquário plantado mesmo, com injeção de CO2, um aquário um pouco mais trabalhado, se você aumentar demais a circulação, você acaba perdendo nutriente, né, pela superfície, e então dificulta um pouquinho isso daí. Então é bem complicado de você fazer isso. Tem que tomar muito cuidado aí com bombas menores, de baixa vazão, que tenham regulagens bem pequenas. Isso aí vai depender realmente da quantidade de plantas. Às vezes esse densamente plantado está atrapalhando a circulação, né? Às vezes uma grande quantidade lá, uma toceira, vamos falar desse jeito, de uma determinada planta naquela região vai prejudicar ali a circulação de água e consequentemente os nutrientes. A absorção Não, dos nutrientes. não necessariamente tu tenha que aumentar a potência da circulação, mas às vezes só tornar ela mais eficiente, né? Posicionar Exatamente. de uma maneira que a água circule. No caso, né, do canister ali, posicionar a lily pipe aqui, né, aqui em cima, e a próprio formato dela já vai fazer com que a água, né, saia, venha por baixo aqui e, né, faça esse movimento de circulação, né? E aqui Exato. a bota a saída, né, para o canister. Exatamente. No caso do canister, hoje tem vários tipos de bico, né? Você tem o bico chuveirinho, que o pessoal fala, que consiste num cano todo furado, né? Para devolver essa água do aquário, aumentando a circulação. Você tem bicos aspersores, que são abertos de uma forma diferenciada, então ele quebra aquele fluxo de água também, espalhando água por todo o aquário. Vale a pena dar uma pesquisada aí. Isso aí. Qual a melhor forma de filtragem, SUMP ou canister? As duas são muito compatíveis, isso aí vai depender do espaço que você tem embaixo do seu aquário. O SUMP normalmente ele é feito ou por quinto vidro, sexto vidro atrás do aquário, na lateral do aquário ou embaixo do aquário, dependendo da disponibilidade e espaço aí do ambiente, né? O SUMP, na verdade, ele te dá uma mobilidade muito maior de você dimensionar ali as mídias que você precisa, quantidade de carvão, quantidade de removedores, quantidade de lã, né, tudo isso daí. Você pode esconder termostato ali dentro, você pode ter um display mais limpo, né, no aquário, e tá colocando tudo isso no SUMP, facilitando um pouco mais. Mas em si a qualidade da filtragem vai depender de uma boa montagem desse SUMP, né, de um bom desenho desse SUMP para circular bem a água, né, por ele, para que ele passe de forma adequada pelos elementos filtrantes. E o canister acaba tendo também essa mesma eficiência, né? Logicamente que em menor quantidade. Tá? A única inconsistência do SUMP é o barulho, às vezes, né? Dependendo da fabricação, aí, o barulho da água caindo através do cano cria aquele barulho de ralo, né? E isso às vezes incomoda algumas pessoas e o canister já não faz isso, é extremamente silencioso. Mas em questão de eficiência, você tendo um canister de qualidade, com mídias de qualidade dentro, ele vai ser muito equiparado a um SUMP com mídias de qualidade e circulação de qualidade também ali dentro. O SUMP vai te dar, né, um espaço ali que você vai, né, poder escolher, né, o espaço é relativamente maior do que o canister. O canister você tem aquele espaço e vai trabalhar com aquilo ali, né,
E Exato. uma vantagem do SAMP é que tu aumenta a litragem do teu sistema. Tu tem mais água, então mais estável vai ser teu sistema. Só que, por exemplo, para o aquário plantado com injeção de CO2, no SAMP tu vai ter muita perda do CO2 injetável. Coisa que no canister já tu não vai ter esse problema aí Esse é de o problema. CO2 sair do sistema, né, da água. Varia, né? Isso. Vai depender do tipo de aquário que tu quer montar, né? Exato. Um plantado hoje é muito difícil montar um plantado mesmo, né, na linha de aquapaisagismo, e montar com SAMP. É bem difícil. É muito. Pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhuma loja que indique SAMP para esse tipo de montagem. Aí é mais para montagem comunitária e outros tipos de aquário, marinho, enfim. Eu devo lavar as mídias do aquário ou isso mata a biologia? Isso aí mata a Hum, biologia. Depende de onde é que você vai lavar, né? A indicação, quando você vai fazer a manutenção, é você pegar esse saquinho de mídia, com um pouco de retirar um pouco de água do próprio aquário, lavar essas mídias dentro dessa água num balde retirado do próprio aquário e depois voltar ela pro teu filtro, né? Porque variação de pH prejudica a biologia, variação de temperatura, principalmente falta de oxigênio, né? Então elas precisam de oxigênio para sobreviver, então se tu deixa elas fora secando, consequentemente tu tem uma perda relativa dessa quantidade, né? Que tem a acrescentar aí, Tobi. essa lavagem mesmo feita na água do aquário, como você comentou, é muito importante não deixar essa mídia, né, as mídias biológicas fora seca, nunca, e tentar deixar o mínimo de tempo possível sem circulação de água. Né? Então, assim, a partir de 1 hora sem circulação, já começa a existir uma deficiência de oxigenação, já começa a existir a mortalidade dessas biologias. Então, é bem importante você tentar manter o filtro sempre ligado nas manutenções dos aquários, né, pelo máximo possível. Aí só realmente quando você não consegue mais, porque pode correr o risco de secar o filtro, alguma coisa, assim, você desliga, faz as manutenções e religa, enche o aquário de novo para poder religar isso. Então, é tomar esse cuidado de não lavar com água da rua, não lavar com produto, não lavar com cloro, não lavar com água com cloro, né? Só dar uma chacoalhadinha ali no baldinho com água retirada do próprio aquário, como você falou, e tentar remontar isso o mais rápido possível. Mas é importante sim fazer essa limpeza, né, esse enxágue, justamente porque mesmo com o Perlon, certa quantidade ali de matéria orgânica, de detrito, acaba ficando depositado ali na mídia. É importante, né, sim, essencial fazer essa limpeza ali das mídias e corretamente. Sim, exatamente. Próxima pergunta. Dependendo da mídia, fazer a troca também, né, Anderson? A gente tem que tomar cuidado com isso daí. Ah, sim, verdade. Próxima pergunta. A biologia das mídias se recuperam após uma falta de energia por muito tempo ou devido à medicação no lago? Se recuperam, né? Como a gente falou, é a mesma coisa que um aquário novo. Por mais que você perca essa biologia na manutenção ou numa falta de energia a partir aí de 40 minutos, 1 hora, você já começa a ter uma perda expressiva da biologia, ou por ação de medicamentos, né, que possam matar, porque a gente tem que lembrar que essas colônias são bactérias da mesma forma. Então, um princípio ativo de um medicamento vai afetá-las e vai matá-las também. Mas aí vale lembrar, né, sempre no caso da medicação, fazer uma boa troca radical, como o Anderson falou, usar o carvão ativado e usar incentivadores biológicos para tentar restabelecer isso o mais rápido possível. Né? E na falta de energia, existem hoje compressores a pilha que você pode manter na sua casa. Normalmente eles funcionam com 2 pilhas grandes, daquelas, se não me engano, é D, né, a classificação da pilha, e ele tem uma duração média de 6 horas. Então, normalmente ele acompanha um pedacinho de mangueira, uma pedrinha porosa, e isso pode ajudar num caso de energia. De repente, se você mora numa região que tenha grandes períodos de falta de energia, a gente sabe que no Brasil isso é um problema, é importante você ter um compressor desse aí. Você vai gastar um pouquinho com pilha, mas pelo menos você mantém a saúde do seu aquário aí por um tempo. Isso aí. Um aquário de lebiste de 90 litros, de quanto seria a melhor filtragem hora? O Lebite é complicado por 2 motivos, Anderson. Primeiro, ele se reproduz muito fácil, então a tendência é a população de lebiste triplicar em pouco tempo, e é um peixe que gosta de pouca circulação.
né? Então, a gente indica, um aquário de 90 litros, eu vou indicar ele colocar um filtro aí no máximo de 300 litros hora e controlar a vazão de acordo com a quantidade de lebiste aí, de guppy que ele vai ter no aquário. Certo. Agora eu cheguei nos salves que tu mandou aí. Agora que chegou aqui na minha Pô, fila. agora que tá acabando o nosso tempo de novo, manda um salve aí. É A Olinda, verdade. se eu não me engano, Olinda Pernambuco pediu um salve também, né? Acho que eu já mandei. Agora é sua vez de mandar para ele. Ah, manda um salve aí pra essa galera que tá acompanhando até agora aí, quase 10 horas. Um salve e um agradecimento, né? Nem falha. Aquaristas guerreiros, obrigado. Guerreiros. Colocação de caramujos e cascudos no aquário ajuda a limpeza. Ajuda. Bom, são Sim e não, Anderson, vou falar. eficientes. Tem algumas algas que eles removem com êxito, né? Mas tem algumas que eles Sim, não vão nem chegar perto, né? exatamente. É importantíssima essa sua colocação. Porque é muito comum a gente ouvir por aí que bota um cascudo no seu aquário que ele vai ajudar a limpar a sujeira. O cascudo não limpa a sujeira, gente. A corbícola, os caramujos, de alguma forma, alguns camarões algueiros, que são os casos dos neocaridinas, eles vão comer algas. Eles não comem sujeira, eles não vão comer fezes de outros peixes, eles não vão comer esses tipos de coisa, né? Então eles vão comer algas, eles vão se alimentar de algas. Então tome muito cuidado. É importante você fazer uma composição do seu aquário que você consiga ter espécies de peixes que te ajudem nisso daí, né? Então, o camarão neocaridina, que é pequenininho, tem que tomar muito cuidado, é um aquário específico, tem que tomar cuidado com temperatura, e qualquer peixe maior pode acabar comendo esse camarão, então é complicado. Mas a corbícola, alguns tipos de caramujo, boa parte dos cascudos, né, vão te ajudar a limpar as algas, o vidro, as plantas, o tronco, os enfeites. Você tem também a linha dos peixes que tem a boca virada para baixo, que é o caso da coridó, de várias coridoras, né, de todas as coridoras, na verdade, de alguns tipos de bagre, tem os sinodontes, que é assim, né, tem alguns outros peixes que vão te ajudar a comer aquele resto de ração que porventura vá para o fundo. Então isso ajuda a manter o equilíbrio do seu aquário, né? E tem também os peixes algueiros, que é o tipo algaíter, flying fox, que aí são peixes já propriamente ditos para também ajudar a comer alga, não é só o cascudo. Mas ajuda, assim, nesse tipo de limpeza. Na sujeira, na limpeza de sujeira, nisso ele não vai ajudar, né? Realmente as fezes, manter aquela matéria em suspensão, isso aí realmente o peixe não vai comer. Ó, tem mais duas perguntas aqui, se eu não conseguir responder, eu vou... eu peço a gentileza, quem não responder, mandar no direct da Alcon a pergunta, que daí eu respondo amanhã, porque nosso tempo está estourando aí. Inclusive, acho que eu vou finalizar agora. E aí eu peço essa gentileza aí pro pessoal que deixou essas perguntas aí. Eu não sei se eu consigo resgatar aqui da live, mas aí manda lá que amanhã mesmo a gente responde. Então, Itobi, vamos finalizar. Eu quero te agradecer de novo aí por ter aceitado o nosso convite. Teus conhecimentos aí, cara, sem palavras, os anos que tu tem de experiência, né, mostrando aqui agora nessas lives aí, com certeza está ajudando bastante gente que tem dúvida. E, né, daqui a 2 semanas a gente vai ter a nossa próxima live aí. Então, queria passar a palavra para ti agora, se despedir aí da galera e depois eu fecho aí a live. Ok, obrigado primeiramente ao Com, a você, Anderson, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco do conhecimento, um pouco da história do aquarismo aí, das manutenções. Agradeço realmente a todos que acompanharam, não só a primeira, como essa segunda, né? E espero poder ter ajudado. Caso tenha alguma dúvida, também me coloco à disposição, se o pessoal quiser mandar, estamos aí à disposição para poder estar respondendo essas perguntas posteriormente, para não deixar ninguém aí sem resposta. Mais uma vez, muito obrigado a toda a equipe da Alcon, né, e a todo mundo que participou. Uma boa noite a todos e um bom resto de semana e um bom feriado, que segunda-feira temos uma folguinha aí. Valeu, e também quero só agradecer, né, o pessoal que ficou até aí agora, o pessoal que estava aí antes, todos os colaboradores, parceiros aí da Alcon, distribuidores, lojistas, né, pessoal forte aqui também nos comentários. Agradecer a todo mundo aí pela presença. E estender agora o convite para a próxima live aí, provavelmente vai ser daqui a 2 semanas, sobre
parâmetros de água e testes. A gente vai abordar esses temas aí e a gente espera todo mundo lá e com novas dúvidas, né, novos questionamentos. A gente aguarda aí. Beleza? Uma boa noite para você.